Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Meus amigos, uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo. Ali, na estrada para Souza, são 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, maior com 1 milhão de litros de água, e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas. E a academia, então? É de primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só. Judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis. E tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. Uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festa. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte dessa família
e se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta do canal do Grigo. Demora um pouquinho. Uma ótima noite, estamos aqui em mais uma jornada esportiva da Grigo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa é a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, CRB, às 21 horas a bola vai rolar e você vai acompanhar todos os detalhes, todas as informações, todas as emoções desta partida nessa jornada esportiva da Grigo. Eu estarei nessa com você, junto com Wagner Ferreira, junto com Luiz Henrique Zanqueta, trazendo todas as emoções de Guarani e CRB. Junto, lógico, na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Bom demais estar com vocês por aqui, hein? Bom demais, eu já vou chamando ele, o nosso repórter, ainda não. Nosso repórter ainda não. Daqui a pouquinho eu chamo o nosso repórter, então. E você que já está acompanhando a nossa jornada esportiva, por gentileza, manda uma mensagem aí pra gente, se o áudio tá legal, se tá escutando um chiado, a gente tá tentando arrumar aqui. Aí, ó, ficou bacana agora, hein? Ficou sensacional. Sensacional. Aí, ó. Não, tá bom demais, Vagnão. Aí voltou. Aí, ó.
Wagner tá ajeitando, mas eu vou chamar ele aqui, ó, para ele já dar o primeiro pitaco, o boa noite do nosso presidente, ele. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, ótima noite. Mais uma jornada esportiva da Grigo, jogo decisivo, assim como todos daqui para diante para o Guarani e por que não dizer para o CRB também, né, Wagner? Muito boa noite, meu caro Anderson Grigoleto, amigos da Web Rádio Grego, ao Zanqueta, que está de novo ao nosso convívio, né? Com as reportagens sempre precisas, diretamente do gramado, hoje aqui do Brinco para Guarani CRB. O Anderson, né, é uma redundância dizer que é jogo decisivo, né, para o Guarani, porque todas as partidas aqui para frente são decisivas. O Guarani, além de vencer todos os jogos dentro de casa, a pontuação que ele fizer não será suficiente para sair da zona de rebaixamento, ou pelo menos para tentar chegar ao número necessário para que permaneça na Série B desse Campeonato Brasileiro. Então tem que vencer os jogos que restam aqui dentro de casa, não vai ser muito fácil, que ele tem o CRB hoje, ele tem o Novo Horizontino, tem o Amazonas e tem o Ceará dentro de casa. E fora, nada menos do que o Derby, o Sport lá em Recife, tem o Goiás lá em Goiânia e tem o Brusque lá em Brusque. Então realmente a situação é muito complicada. Já não acredito muito no Guarani, não, porque o futebol que está apresentando já é uma amostra de que realmente não tem condições de chegar onde o Guarani precisa. Aquela contagem aí de 43, 44, 45 pontos, eu acho muito difícil. Se estivesse apresentando um futebol razoável ainda, até vamos lá. Mas do jeito que está jogando, perdendo para Ituano como perdeu, perdendo para o Botafogo como perdeu, então não dá para o torcedor ter confiança. E eu notei que hoje, quando o time subiu para o aquecimento, a torcida pequena que está aqui, quase inexistente, ao invés de aplaudir, vai o time. Então, realmente, o torcedor já jogou a toalha também, já entendendo que a Série C é o destino do Guarani para a próxima temporada. Tá aí, Wagner Ferreira. Wagner Ferreira com palavras fortes, hein? Palavras firmes com relação ao Guarani. E eu vou chamar ele, né? Que vai fazer as reportagens de hoje lá do gramado. Eu estou falando dele, Luiz Henrique Zanqueta. Grande Luiz Henrique, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo, Luizão, a mais uma jornada esportiva da Grigo. Hoje para Guarani CRB, Luiz. Não tá saindo o som do Luizão. Vamos ver se vai funcionar. Oi. Aê. Tô ouvindo agora, Grigo? Opa, sensacional. Guarani e CRB já está escalado pelos técnicos para a próxima partida aqui do Brinco de Ouro às 9 horas. Daqui a pouquinho, então, o Luiz Henrique Zanqueta voltou todo chiado, viu, Wagner? Tá aí. Bom, a galerinha que vai participando conosco, vai mandando... Aí ficou bacana demais. Vai mandando a mensagem e a gente vai lendo aqui. Aliás... a gente vai fazer o seguinte hoje, hein? Vai ter boné, mas o boné vai ser sorteado se o Guarani vencer a partida. Legal, o Guarani vencer a partida, tem boné no fim do jogo. Vamos fazer assim também, né? Nos Jogos da Ponte, no Derby não. No Derby vai ter boné com certeza e vou sortear 2 ainda, viu, Wagner Ferreira? Vai ter prêmio no domingão no Derby, mas hoje vai ser assim. Guarani venceu, tem boné no fim do jogo para você, amigo ouvinte e amigo internauta aqui, junto conosco, Fábio Almeida. Grande Fábio, boa noite, Grigo. Brusque venceu o Ituano. Tá osso, tá aí a informação já do Fábio Almeida, a partida que já se encerrou, né? Começou às 18h30. Brusque venceu 1-0 a equipe do Ituano, jogando lá em Brusque. Tá aí, Brusque tentando escapar e numa dessas jogou o Ituano para a 19ª colocação. Beto Teixeira, grande Beto que tá ali nas vitalícias do Brinco de Ouro. Agora mesmo nós demos um sinal, eu dei um sinal aqui da cabine com a lanterna do celular, o Beto respondeu lá das vitalícias e acompanhando conosco aqui também, tá dizendo que o som tá bacana. Geraldo Tadeu Pouso, grande Geraldo, boa noite, tá desejando um bom trabalho para nós. Trabalho não, entretenimento, Geraldo. A Rádio Grigo faz esse entretenimento bacana demais. E daqui a pouquinho, como o Wagner Ferreira falou, público muito, mas muito pequeno nesta noite aqui de segunda-feira, né, no Estádio Brinco de Ouro. Eu vou dizer para você, tem torcida do CRB, hein? Tem torcida do CRB, 1912, torcida Garra, tá lá atrás
abaixo do placar eletrônico. Rodrigo, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Zanqueta, tá ouvindo perfeito a gente aqui? O Zanqueta tá descendo ainda lá pro gramado, daqui a pouco ele tá chegando no gramado e vai passar as escalações de Guarani e também aí, Geraldo, bom entretenimento. E também de CRB. Essa nossa jornada esportiva da Grigo é a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E você, lógico, né, junto conosco participando, porque a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Nesse momento, os reservas tanto de CRB quanto do Guarani entrando, e agora é um misto de, Wagner Ferreira, é um misto de vaias e palmas, né? Para a galera que está entrando ali, nesse momento apenas os reservas, os suplentes ali, né, Wagner? O torcedor praticamente já jogou a toalha, né? Apenas aqueles mais fanáticos, mais otimistas, entendem ainda que tem chances o Guarani. Realmente, matematicamente tem chances, mas na prática, eu já disse aqui, já enumerei aqui os adversários do Guarani. Então, se ele vencer todos em casa, ele vai fazer, deixa eu ver aqui, 34 pontos. 34 pontos não dá nem por cheiro. Ele vai ter que fazer mais vitórias contra quem? Contra o Novo Horizontino, vai jogar aqui em casa. Complicadíssimo. Vai jogar em casa vai jogar lá em Brusque. É possível. É possível. Mas é o tal negócio. Tem que vencer quase todas as partidas, se descartar o derby, descartar o jogo contra o Sport, descartar apenas 2 partidas, tem que pontuar em todas elas. Então, realmente, meu amigo, é acreditar em Papai Noel, com todo o respeito, né, com todo o sentimento que o torcedor burguês deve estar sentindo nessa altura, mas realmente, praticamente, virtualmente rebaixado. Tá aí, grande Mário Júnior, boa noite a todos do canal Grande Transmissão. Mário, fala pra mim, é Mário Júnior, mas tem mais um sobrenome aí, né? Manda esse sobrenome para eu saber direitinho aqui, ó, Marião. Cristiano Salvione tá desejando boa noite pra gente, tá dizendo, tudo preparado para mais um espetáculo? Né? Tá falando aqui, ô Marião. A Lemon tá chegando aí embaixo no gramado, tá escutando a gente, ô Luiz Zanqueta? Tô entrando ao campo nesse exato momento, Grigo. Então vamos lá, Zanqueta. Técnico Alan Al escalou o time do Guarani, técnico Hélio dos Anjos do CRB, arbitragem definida. Vamos passar as escalações para essa partida daqui a pouquinho, às 21h30, Zanqueta. Às 21 horas, na realidade, hoje, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar com o bugrão do técnico Alan Al, Luiz Henrique Zanqueta. O técnico Alan Al escalou para essa decisão do Guarani. 1, Pegorari. 28, Pacheco. 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano. 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo. 5, Anderson Leite. 18, Matheus Bueno. 11, Estevão. 19, João Vitor. E no ataque, Caio Dantas. Repeteco do bugrão, Luiz Henrique. Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno e Estevão, João Vitor e Caio Dantas. Tá aí, escalação da equipe do Guarani, do técnico Alan. O Guarani que ocupa a 20ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. 25 pontos ganhos, 6 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Guarani fez 29 gols, tomou 43, tem um saldo negativo de 14. O artilheiro do campeonato, por incrível que pareça, é dele, Caio Dantas. Agora a equipe do CRB, do técnico Hélio dos Anjos, Luiz Henrique Zanqueta. O técnico Hélio dos Anjos escalou para essa partida. 12, Matheus Albino. 32, Hereda. 66, Rayan. 26, Gustavo Henrique. 37, Wanderson. 99, Falcão. 35, Marco Antônio. 8, GG. 38, Léo Pereira. 10, Rafael Bilu. E 9, Anderson Ramon. Selmo Ramon, esse é a equipe do CRB. Nós vamos agora escutar o hino nacional brasileiro.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos aqui, agora voltamos aqui certinho, a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Luiz Henrique Zanqueta, vamos lá com a arbitragem dessa partida, a arbitragem carioca, né? Por gentileza, o dono e os seus auxiliares, né? Por gentileza, Zanqueta. Isso mesmo, Anderson. A arbitragem toda carioca. Wagner do Nascimento Magalhães é o juiz. Assistente 1, Wallace Miller Barros Santos. E assistente 2, vê se vai caber aí no seu papel, Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Rapaz, só ele quer ter nome, né? Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Tiver uma prova aí, quando escreveu o nome, acabou o tempo da prova. Eu tô achando que o RG dele é uma cartolina. Deve ser, viu? Maria Elisa Godoy Piton tá aqui com a gente também, a Bugrina Maria Elisa. Boa noite, amigos da Grigo. Boa noite para você, Maria Elisa. Olha o Elson aí. Boa noite, Anderson e todos da bancada da Grigo. Vamos lá, Anderson, ele tá pedindo para eu narrar 2 gols desse jogo. Tá querendo que seja 1-1, né? Pro Elson aí, o Ponte Pretano, Elson, grande, Elson. Ô, Anderson, oi. E você tinha comentado da presença de público da torcida do CRB? É que existe uma parceria, uma amizade entre a torcida da Ponte Preta e a da CRB. Verdade. Então, por isso que é o grande número de torcedores do CRB hoje aqui no campo. Então, tem bastante Ponte Pretano no meio aí, então, né, o Zanqueta? E daí, a sua visão do Estádio Brinco de Ouro, daí você tem uma visão aqui de baixo, né, embaixo do tobogã, uma visão geral do Brinco de Ouro, o público, a torcida do Guarani. Eu acredito que não chegamos a 1.500 torcedores hoje aqui, viu? Nossa, aí é complicadíssimo. Cristiano Salvioni tá dizendo aí, vixe, Zanqueta tá on, o Luiz Henrique hoje. E domingão vai ter o Carlos, hein? Domingão pode ter Zanqueta ao quadrado lá no derby. O Elson Anderson, você fica muito escondido, não dá pra ver você na imagem. Porque a cabine aqui, ó, até que aqui na realidade, né, o perfil só aparece o nariz. Se for pra frente, eu tampo o Wagner Ferreira. Né? Mas tá certo. Mas a gente vai ajeitando aos poucos, viu, Elson? Mas valeu pelo feedback aí, bom demais. Geraldo, hoje qualquer resultado aí no Brinco alegra a torcida da Macaca, tá dizendo o Geraldo. Galera, então é o seguinte, hein? Guarani venceu, tem boné, tem sorteio de boné no final da jornada. As equipes já no gramado, a equipe do Guarani com seu uniforme, camisas e meiões verdes, os shorts brancos, né? A equipe do CRB, camisa listrada, branca e vermelha, e com um número maravilhoso, número preto, que é para ajudar bastante, né, o CRB. E os meiões brancos. Arbitragem, camisa e meiões azuis e os shorts preto. Wagner Ferreira, aquele pitaco antes da partida, daqui a pouquinho a bola rola, CRB e Guarani. Antes de tudo, é uma maravilha esse número preto, né? É uma bênção, né? Ontem também tivemos um jogo do Goiás. Goiás e quem foi mesmo? Goiás e Vila Nova. Vila Nova, isso. O uniforme do Goiás é verde com número verde nas costas. Os caras da narração estavam gostando pra caramba, viu? Mas é o seguinte, vou começar pela arbitragem, porque esse árbitro aí é o chama confusão. Ele tem vários processos e reclamações de vários clubes, já foi suspenso, já foi punido por atrapalhadas que fez em outros jogos. Agora ele apitou o derby, aquele derby do 1-1, lá no Moisés Lucarelli. E parece que foi bem, não teve nenhuma restrição, não. Agora vamos torcer para que ele passe hoje aqui sem ser notado ao final da partida. Ele tem 45 anos, ele é administrador de empresas em Cabo Frio, do Rio de Janeiro. O Wallace, que é um assistente número 1, ele é funcionário público da Prefeitura de Saquarema. E o número 2, esse que é o nome comprido aqui, o Rafael Tavares dos Reis, tem 33 anos. Ele tem uma imobiliária em Campo Grande. E a bola vai rolar no Brinco de Ouro. Apita o árbitro! Sim, ele apitou! Esta partida aqui no Brinco de Ouro começou, a 31ª rodada, é Guarani, é CRB.
É o timaço da Gringo junto com você, trazendo as emoções na minha, na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com Luiz Henrique Zanqueta e, lógico, a participação de vocês nessa jornada esportiva da Grigo. A equipe do CRB que deu o pontapé inicial, mas a bola já está lá em lateral, lado direito para o Guarani. Foi bater o lateral, o Pacheco, né? Ele deu uma escorregada, mas o árbitro está mandando voltar. Volta a cobrança para o Pacheco fazer a cobrança. Já encostou o Matheus Bueno, recebeu o Matheus Bueno, devolve a bola com o Pacheco, joga a bola lá na frente, tira de cabeça o Wanderson. Mas subiu o Matheus Bueno de cabeça, sobra a bola com o João Vitor, vai fazendo a finta, o Guarani vem descendo no campo de ataque, a bola tá ali com o jogador que é o Estevão, joga com o Pacheco, faz o cruzamento, a bola vai passando por todo mundo, mas fez aquela curva. A bola saiu, o efeito, né? A bola saiu, voltou pro gramado, é tiro de meta para o goleirão, o Matheus Albino fazendo a cobrança, Zanqueta. Pacheco tentou o cruzamento na área, mas a bola saiu pela linha de fundo, fez o arco e voltou para o campo. Lance impugnado que já tiro de meta que o goleiro Matheus Albino cobra. Grande Macete, tá aí, ó, tá falando que gostou do número preto. Tá dando risada aqui o Macete. É uma maravilha. E a equipe do CRB tenta chegar no campo de ataque, chega ali o Pacheco. O Pacheco ficou naquela, sai o Pegorari, não sai, ele preferiu tocar a bola em lateral. Lateral para a equipe do CRB, campo de ataque lá pelo lado esquerdo. A equipe do CRB chegando pela primeira vez, estava chegando lá com o Léo Pereira. Vai caminhando o Wanderson para fazer a cobrança, o lateral da equipe do CRB. Pelo jeito, vai fazer arremesso para dentro da grande área. Ele passa a camisa, enxuga a camisa, a bola na camisa. Vai, partiu, não, parou ali, não vai fazer arremesso para dentro da grande área, não fez. Ele não precisou nem de velocidade. Tira ali o Matheus Luciano. Tentou subir ali de cabeça também o Anderson Leite. Já teve um encontrão ali de cabeça. Jogador da equipe do CRB sentiu, jogador do Guarani. Estevão. Sentiu o Estevão, né? Isso, o número 11, Estevão. É doido, esses encontros aí, essas pancadas na cabeça, complicado. E tá acontecendo demais no futebol, né, Wagner Ferreira? Bola dividida, né, pelo alto, ninguém quer perder, os dois sobem para a mesma bola e realmente acontece o choque de cabeça. Pô, não deu um minuto? Qual o tempo de jogo aí, Anderson? 2h40. 2h40 já me acontece esse tipo de situação aí. Vamos torcer para que os jogadores se recuperem, né, para que tenhamos aí o desenrolar normal do jogo. A escalação do time do Guarani é aquilo que o técnico poderia fazer mesmo, não tem o que escolher. Jogadores do banco para entrar aí, quem é que nós temos aí se ele precisar mexer? Complicado, Bruno Mendes. Hein? É bom esse time aí dar conta do recado, porque se olhar para o banco vai ter poucas opções. Segundo o Zanqueta acabou de falar, aí tem Bruno Mendes, hein? Novidade no banco de suplentes hoje do técnico Alan Al. Ele pode até entrar, mas deve entrar sem ritmo de jogo. Tá parado aí quase um ano. E realmente não pode. Para voltar como naquela forma anterior, é muito difícil. Ô, Wagner, você não gostaria de ver Marcelinho, Reinaldo, Marlon Maranhão? O Wagner deu uma risadinha aqui, viu, Luiz? A equipe do Guarani, partida reiniciada, tudo legal com os jogadores. Bate pra frente, a bola era pro Caio Dantas, o Gustavo Henrique fez a carga, sobra com o Hereda, recua a bola com o Matheus Albino. Eu achei falta em cima do Caio Dantas, o Wagner Magalhães não entendeu dessa maneira. Tá ali o Matheus Albino na meia-lua, sai jogando com o Hereda, faz o domínio, a equipe é o Gustavo Henrique de pé na direita, faz o lançamento lá na frente, subiu o Douglas Barcelar, vai caminhando para receber ali o GG, a bola sobra com o Pegorari, segura firme o arqueiro do Guarani. Tá tranquilo lá o goleiro Pegorari, fez a defesa, você vai participando, vai mandando essa mensagem grande, Celso Fittipaldi. Olha, o nosso repórter, se Deus quiser, estará conosco no Derby Domingão. Tá desejando uma ótima transmissão para toda a equipe aqui. Grande Celção, um abraço para você. A equipe do Guarani vai trabalhando com o Estevão. Falta em cima do jogador ali, que era o Anderson Leite, caído, já recuperado, levantou, sai jogando com o Pegorari, devolve a bola com o Matheus Salustiano, toca a bola com o jogador que é o Gabriel Bispo, vai virando com o Pacheco, o Guarani vai trabalhando no setor defensivo, lado direito, chega Wanderson! Deu um chutão na frente, ganhou o primeiro leitão, Vagnão? Essa bola voltou molhada, hein? Voltou. De tanto que subiu. A bola tá ali com o Estevão, ainda no campo defensivo, lado direito, ele faz a inversão da direita, mas virou no peito do Rafael Bilu. Chega, Jefferson. Você viu o que aconteceu, Anderson? O vento mudou totalmente a trajetória da bola. Totalmente. O vento favorece o ataque do CRB nesse primeiro tempo. Nesse primeiro tempo, exatamente, bem observado. Bem observado pelo Wagner Ferreira. Tá aí.
A equipe do CRB trabalhando no setor defensivo com o Gustavo Henrique, vai jogando com o Rian, tem o Wanderson do seu lado, já recebeu o Wanderson, encosta ali o João Vitor para fazer uma pequena pressãozinha, volta com o Rian, devolve a bola com o Matheus Albino para de perna canhota, faz a inversão aqui pro lado direito, mata no peito, põe no chão, Rafael Pio, chega na marcação dele, o Anderson Leite tá segurando, vai marcar falta, não deu outra. Falta do Anderson Leite em cima do Rafael Bilu. Falei Rafael Pio, rapaz, o Rafael Pio, da grande da CBN, narrou a final aí do vôlei, aliás, um exímio cantor, o Rafael Pio, mas esse daqui é o Rafael Bilu. É o Rafael Bilu. Hereda já recebeu o lado direito do campo defensivo. A equipe do CRB vai trabalhando, recua a bola com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vai virando bola com o Rian. Lá pro lado canhoto. Vai a marcação do Estevão. Também tem o João Vitor ali fazendo a pressão. Ele toca com o jogador ali que é o Wanderson. Wanderson joga na frente, tentou fazer o lançamento. O Pacheco tava lá, o Guarani pega. Agora o contra-ataque vem descendo com o Estevão. Chega. Na marcação, chegou ali o Léo Pereira, roubou, e tem jogador do Guarani caído, é o Matheus Bueno que tá caído lá, o Zanqueta? Isso, Matheus Bueno, tem um corpo estendido no chão, Matheus Bueno. Como diria Januário de Oliveira. Tá aí o Matheus Bueno, muito próximo ali ao círculo central, ele vai levantando, tá tudo legal. E detalhe, Anderson, quando no meio da torcida da Fúria do Guarani, aparece uma bandeira do CSA de Alagoas. O lado, né? Os rivais são, então, literalmente, as amizades CRB é da Macaca e o CSA é da equipe do Guarani. Bola recuada com o Pegorari, sai jogando com o Douglas Marcelar. Douglas Marcelar vai colocando a bola com o Jefferson. Jefferson que volta a equipe do Guarani. Toca mais à frente com o Anderson Leite, mas a bola saiu. Lateral para a equipe do CRB fazendo a cobrança. Tá ali o Hereda para fazer a cobrança. O Rafael Bilu pede, já recebeu o número 10 da equipe do CRB. Vem a pressão do Anderson Leite em cima dele. Ele vai tocando ali no círculo central. A bola com o Rian. Rian atravessa a linha que divide o gramado, joga do outro lado com o João Pedro. João Pedro, a marcação em cima dele é do João Vitor. Ele puxa para o meio, joga mais atrás com o Rian. Rian faz o domínio. Toca a bola com o jogador agora, que é o Rafael Bilu. Olha o Rafael Bilu, corre para cá, corre para lá. A bola com o Gustavo Henrique, tá pedindo a bola o Hereda. Já recebeu o número 32, o Hereda, lado direito, a marcação do Anderson Leite em cima dele. Devolve com o Rafael Bilu. O Rafael Bilu tem espaço, toca com o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon parou, faz o domínio, chega a marcação do Gabriel Bispo. Roupa, chega com o Matheus Bueno. Sai o Guarani, tá correndo o Anderson Leite aqui do lado direito, a bola é para ele. Já vem descendo a equipe do Guarani, lado direito, faz o break, toca mais atrás com o Matheus Bueno. Matheus Bueno devolve a bola com o Anderson Leite. Numa dessa, recompôs inteira a equipe do CRB. Bola com o Gabriel Bispo. Matheus Bueno já recebeu, é lá do canhoto. É o Jefferson que tá jogando agora. Devolveu a bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno olha, espera a movimentação de alguém. Toca a bola com o Jefferson no campo de ataque, lado esquerdo. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Bate pro gol, bate muito forte. A bola vai atravessando o outro lado. Opa! Bateu em cima do jogador ali, o Léo Pereira saiu, é lateral pro Bugrão. E a torcida do Guarani vai incentivando a equipe do Bugrão nesse momento. Toca na frente, a equipe do Guarani vem trabalhando com o João Vitor, puxa lá do lado direito, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça. A bola volta com o Pacheco, faz o cruzamento para dentro da grande área, bola pro Anderson. A bola vai sobrando, tira Gustavo Henrique de qualquer maneira. Bola com o Matheus Salustiano, recua de cabeça com o Pegorari, sai jogando agora com o jogador aqui, que é o Matheus Salustiano. Matheus Salustiano com o Jefferson. Jefferson tocou para frente com o Caio Dantas a marcação. E levou melhor o Caio Dantas. Opa! O árbitro não deu nada. Eu achei falta do Gustavo Henrique em cima aqui do na Caio minha Dantas. frente. Foi falta, né? Ele puxou o Caio Dantas. Foi falta. Tava aqui na nossa frente, Wagner Ferreira, bem que você disse, né? Chama problema, Wagner. Bem que ele poderia ter marcado essa infração aí, mas ele entendeu como que o Caio Dantas também forçou. Então, forçou aqui, forçou ali, deixou lance seguir. E agora a equipe do CRB tenta fazer lançamento lá na frente, era para o Marco Antônio, chegou o Matheus Salustiano, tirou a bola, saiu em lateral, lado direito, campo de ataque para a equipe do CRB. Daqui a pouquinho, tempo e placar de jogo. Daqui a pouquinho, os nossos parceiros aqui para você, na nossa jornada esportiva da Grigo. O Hereda faz a cobrança com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Hereda, vem a marcação do Matheus Bueno em cima dele, passa pelo Jefferson, levou na linha de fundo, fez o cruzamento, a bola sobrando com o GG, bateu, passa aí! Inacreditável, GG! Na pequena área, o GG recebeu, bateu cruzado, mas bateu muito mal na bola. A bola foi andando na linha ali, na linha de fundo, saiu, é tiro de meta para a equipe
do Guarani fazer a cobrança. Chegou com perigo a equipe do CRB, Zanqueta. Isso, Anderson. O Hereda passou como quis pelo lateral Jefferson do Guarani, cruzou na área, encontrou GG livre, chutou torto, a bola saiu pela linha de fundo. Quase o primeiro gol do CRB no campo. Tiro de meta. Passou sufoco a zaga do Guarani nesse momento. Já batido o tiro de meta. Bola jogada lá na frente. Sobe de cabeça o Falcão. O João Pedro caiu no chão. O Léo Pereira caiu no chão. O Pacheco sobe, bate pra frente. Ficou sentindo ali o jogador do CRB. O árbitro manda continuar. A bola com o Caio Dantas. Chega ali o Rian. Toca de cabeça. O Douglas Barcelar recua de cabeça com o Pegorari. Sai jogando aqui no Canhota com o Jefferson. Vem a marcação. O Rafael Bilu. Ele toca na frente com o Anderson Leite. Chegou o Hereda na marcação do Anderson Leite. Ele tentou tocar. Quem roubou a bola foi o Marco Antônio. Vem descendo aqui do CRB. Faz o cruzamento. Tira Douglas Barcelar. Sobra com o Anderson Leite. Toca com o Matheus Bueno. Sai jogando bonito a equipe do Guarani. O Caio Dantas tentou fazer a fita. O Gustavo Henrique tocou. Mas a bola sobrando com o Matheus Bueno. Vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto. Agora com o Caio Dantas. Devolve a bola com o Matheus Bueno. Opa! O Hereda fez a falta anotada para a equipe do Guarani. Já campo de ataque lado esquerdo, né, Zanqueta? Parou o contra-ataque do Guarani aqui, a boa jogada do Matheus Bueno. O Hereda agarrou o Matheus Bueno, falta para o Guarani, que ele mesmo cobra. Vai fazer a cobrança o Matheus Bueno. Tá pedindo para o Jefferson passar. Tá autorizado, toca na frente, a bola com o Anderson Leite. Chega a Hereda. Toma na boa, tentou sair jogando lá, a bola bateu em cima do Estevão, a bola sobra com o Selmo Ramon, vai virando lá para canhotinha, a bola com o Léo Pereira, a bola muito forte. Exatamente, Bagnão. O vento agora ajudou o Pacheco ali, hein? A bola saiu, tiro de meta para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19-227-4555. Tá aí a galera da Biguá Alimentos. Um abraço, Marcos Tinarelli. Legal demais, hein? Seu Joaquim também, toda a galera da Biguá Alimentos. E a equipe do CRB vem descendo pelo lado direito, bola com Hereda, toca com o Rafael Bilu, a minha Subacá tocou a bola com o Falcão, tocou muito errado, a bola sobra com o João Vitor, faz a finta, faz o break, toca com o Estevão devolve com o Gabriel Bispo, tocou mal, a bola sobra com o Léo Pereira, invadiu a grande área, vai fazer o gol, bateu pro gol, inacreditável! Gabriel Bispo, rapaz, na realidade foi Estevão, hein? Deu um presentaço, a bola saiu, escanteio para o CRB, primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio para a equipe do CRB, que quase chega ao gol mais uma vez, o Zanqueta. Isso, o Estevão saiu jogando errado, se não fosse Pegorari fazer um milagre, seria o primeiro gol do CRB, escanteio para o CRB. Escanteio, já tá batido, fez a cobrança, sobe Pegorari, a bola sobrou, vai fazer o gol, Pegorari! Ele saiu mal do gol. Tocou a bola sobrou com o GG arrematou, ele se recuperou, fez a defesa, bateu, mais um escanteio para a equipe do CRB. Agora do outro lado, o que o árbitro tá dando sinal ali? Sentiu o goleirão Pegorari, tá caído, né, ô Zanqueta? Isso, o Pegorari saiu mais uma vez caçando borboleta, mas se recuperou no lance. Fez uma grande defesa e se machucou no lance. Tá lá, mais uma vez caído no campo. Pegorari. Wagner Ferreira, enquanto o departamento médico do Guarani vai atender o Pegorari, que sufoco o Guarani tá passando nesses minutinhos, hein? Pois é, o Guarani, como mandante, deveria dar o seu cartão de visita já, né? Dizer que quem manda aqui é o Guarani. No entanto, o CRB está muito mais distribuído em campo, melhor distribuído em campo, criando chances seguidas. Vejam essa defesa agora. Primeiro foi um chute que passou pertinho do pé direito da trave, lá, quase o primeiro gol do CRB. E agora, duas chances seguidas. E o Pegorari salvou o gol de abertura do placar por parte do CRB. Outro negócio, né? Agora é um time muito limitado. Vejam que essa situação foi criada pelo Bispo, né? Foi sair jogando... O Estevão, né? Estevão. Pisou na bola, a bola sobrou ali num contra-ataque monstro. Quase o CRB chega no primeiro gol. E está sendo atendido o goleirão Pegorari, o departamento médico do Guarani está ali. Enquanto isso, a Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Eu vou aproveitar e vou mais uma vez, Rádio Grigo, a rádio dos amigos.
Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Tá aí. Agora tá tudo legal com o Pegorari, quer dizer, mais ou menos, né? Tá lá conversando ainda com o médico do Guarani. Sentiu mesmo o Pegorari. É escanteio para a equipe do CRB. E o vento tá ali, a favor da equipe alagoana. Você percebe, né, Wagner Ferreira, pela bandeira do Brasil ali, tremulando de uma maneira que é ali. Vai fazer a cobrança a equipe do CRB. Perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, a bola desvia no zagueiro do Guarani. O Matheus Salustiano saiu. É o terceiro escanteio do CRB seguido. Terceiro escanteio do CRB. Vai fazer a cobrança o jogador ali que é o GG. Vai colocar a bola para dentro da grande área. Perna canhota. Tá na bola. O Wagner Magalhães fica ali orientando. Olha se tá tudo ok, se tá na posição correta. A bola vai caminhando para dentro da grande área. Vai autorizar o árbitro, mas conversa mais um pouquinho ali. Com o zagueiro, com o atacante. O Falcão ali, né? O Falcão e o Caio Dantas, ele tá conversando com os dois. Tá autorizado. Vem o GG de pé na canhota, vai fazer levantamento para dentro da grande área. Já bate na bola, faz o cruzamento, tira mais uma vez, a bola vai sobrando. Tira, Estevão. A bola vai sobrando com o Léo Pereira de pé na canhota, faz o lançamento para dentro da grande área, tá entrando o Anselmo Ramon, a bola passa, o Pegorari só acompanha e sai. Em tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. Pergunta. Se a torcida da Ponte Preta está apoiando o CRB, ela está torcendo para o CRB ganhar para prejudicá-la ou está torcendo para o Guarani perder? Wagner Ferreira, você tem a resposta? Dá uma perguntinha mais fácil, não, filho? E lá vem. Vinha descendo a equipe do Guarani, tira o Wanderson, a bola sobra com o Matheus Bueno, toca na frente, tira, tenta aliviar ali o Falcão, a bola vai sobrando com o Rafael Bilu, caiu, o árbitro manda continuar, tá? Um forfé ali no meio do gramado, o Falcão tenta sair jogando com o Léo Pereira, a bola saiu. O melhor que tem a acontecer, envolvendo o pelotão de baixo, é o empate, cada confronto direto, empate, vai segurando os dois. Então, acho que a Ponte deveria torcer para o empate no jogo de hoje. Envelhecendo o Guarani, Gabriel Bispo vira aqui para a canhotinha com o Jefferson. Jefferson tentou chegar na bola, caiu o Hereda. A bola vai sobrando com o Anderson Leite ainda, não deixa a bola sair, saiu. Lateral para a equipe do Guarani. O Anderson Leite ia bater, esperou a chegada do Jefferson, deixa o lateral fazer a cobrança. Daqui a pouquinho, tempo e placar de jogo. Primeiro tempo aqui no Estádio Brinco de Ouro é Guarani, é CRB. É lateral para a equipe do Guarani. O Jefferson bate lá dentro da grande área. Bola para o Caio Dantas, a marcação do Gustavo Henrique em cima dele. Chega o Rian. Dá um chute na bola, alivia ali para a zaga da equipe do CRB. A bola saiu, é lateral. Mais uma vez lá do canhoto. Mais uma vez o Jefferson. Vai fazer a cobrança. Ele pede a movimentação lá dentro da grande área, toca de novo, bola com o Caio Dantas. Caio Dantas faz o domínio e marcação do Gustavo Henrique em cima dele, chegou ele da bola com o Estevão, toca a bola com o Anderson Leite, devolve com o Estevão, faz o cruzamento, tira! A bola para escanteio, era um lance perigosíssimo, cruzamento do Estevão. Tava lá o jogador do CRB que agora ficou sentindo, tá caído aí na sua frente, Luiz Henrique Zanqueta. Isso, acho que é Gustavo Henrique que cortou o cruzamento do Estevão, mas a falta de confiança do ataque do Guarani, o Anderson Leite poderia ter chutado para o gol, mas quis tocar para o Estevão, que foi interceptado pelo jogador do CRB, escanteio, Jefferson na bola. Jefferson na bola, o Gustavo Henrique vai se levantando, o zagueirão da equipe do CRB, é lado esquerdo, é campo de ataque, é escanteio para o Guarani, primeiro escanteio do Guarani na partida. Vai ser autorizado, o Jefferson vai fazer levantamento de perna canhota para dentro da grande área do goleirão Matheus Albino. Tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu, Matheus Salustiano, a bola vai sobrando com o Caio Dantas. Caio Dantas bateu tentando fazer o cruzamento, sobra. O Anselmo Ramon sai jogando a equipe do CRB, faz o lançamento lá na frente. O Pegorari sai ali na meia-lua, espera a bola entrar dentro da grande área e faz o domínio. E a torcida do Guarani tá pedindo rapidez ali na saída, hein? Tá pedindo rapidez. A bola com o jogador que é o Douglas Barcelar. Douglas Barcelar vai virando lá para a direita. Bola com o jogador que é o João Vitor. Caiu no chão. É falta para o Guarani. Lado direito, setor defensivo. Falta para o Bugrão fazer a cobrança. Falta do 38, Léo Pereira em cima de João Vitor. Exatamente, falta, tudo ok. O Pacheco tá pedindo pra galera se movimentar lá na frente. Sai jogando com o Estevão, devolve a bola com o Pacheco. Vem a marcação em cima dele do Marco Antônio. Opa! Aceitou o Pacheco, mas o árbitro tá dando apenas arremesso lateral para a equipe do Guarani.
É mais um lateral lá do lado direito. Mais um lateral para o Pacheco fazer a cobrança. O Gabriel Bispo foi correndo, ele preferiu tocar na frente. Bola com o João Vitor. João Vitor tenta sair jogando, toca com o Estevão. Mais atrás, a bola com o Pacheco. Recua lá do centro do gramado com o Pegorari. Sai jogando de perna direita, faz o lançamento, tira Rian. Tira de cabeça, a bola chega no Matheus Bueno, toca de cabeça, passa pelo Estevão, chega no João Vitor, ele tentou fazer o toque para ninguém. Absolutamente para ninguém o toque do João Vitor, a bola ficou com o Matheus Albino, goleirão que sai jogando com o Gustavo Henrique. O Guarani não tem o número 10, né? Hoje, Luan Dias suspenso, não tem quem substituir. Aliás, Luan Dias, né, que foi suspenso, e aí, Wagner Ferreira, você acha que ele deu uma forçada para jogar o derby ou aconteceu? Eu não me lembro do lance em que ele tomou cartão, mas eu acho que o Guarani não está em condições de poupar ninguém. Levou porque tinha que levar. Então, eu acho que não teve essa de forçar a barra, não. E tenta chegar a equipe do Guarani mais uma vez. Gabriel Bispo. Tocou para ninguém também, tocou para fora. Rádio Grigo, jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 21 minutinhos passados, primeiro tempo de jogo, o placar aqui no Brinco de Ouro, o placar está assim, ó. Guarani 0. CRB também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Mais uma falta para o Guarani ali na meia direita, falta que vai vir levantamento para dentro da grande área do Bugrão. Tá ali o Pacheco, tá ali o João Vitor, chegou o Estevão também para fazer a cobrança. Quem que vai na bola? Quem tá ajeitando ali é o Estevão. O Pacheco já saiu, ficou o João Vitor e ficou também o Estevão. Estevão de pé na canhota, o João Vitor de pé na direita. Um homem na barreira apenas da equipe do CRB. 22 minutinhos jogados. Quem sabe abre o placar a equipe do Bugrão nesse lance. O árbitro Wagner Magalhães autorizou, toca curtinho ali, o João Vitor pro Estevão, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe Gustavo Henrique, tira o GG, a bola vai sobrando com o Léo Pereira lá do lado canhoto, se pegar é perigo, pegou, vem descendo a equipe do CRB, faz o break, vem descendo, faz o cruzamento, vira lá da esquerda, para ninguém. Era, acho que pro GG, mas essa bola foi simplesmente horrível, né, Luiz Henrique? Eu não sei para quem o Rafael Bilu tentou jogar, mas saiu completamente torto, tiro de meta para Pegorari. O Cristiano Salvioni tá falando que o Guarani tá igual o Nego do Borel, não sabe de onde vem a porrada. Ele tá fazendo aí alusão à luta, né, do filho do Otávio Mesquita com o Nego do Borel esse final de semana. Antônio Moraes, e aí, Grigo, vai narrar gol do Guarani hoje? Tá difícil, hein? Estamos aqui, Moraes. Bola com o Matheus Bueno, toca com o Jefferson, devolve a bola com o Matheus Bueno, vem a marcação do GG em cima dele, devolve com o Jefferson, sai jogando na canhotinha, campo defensivo. Ele pede pro Anderson Leite, dá um passo para frente, ele prefere tocar ali com o Estevão, chegou a marcação em cima do Falcão, caiu, a bola sobra com o Estevão, toca a bola com o Jefferson, dá nos pés do Gustavo Henrique, sai jogando o Falcão com o GG, rouba a bola o Anderson Leite, opa! O GG acertou ali o Anderson Leite na nossa frente aqui, Wagner Ferreira. Luiz Henrique Zanqueta ficou baratinho, hein? Não, o Guarani também não acerta um passe de 1 metro. E aproveitou o desespero do GG. Falta para o Guarani já cobrada. Já cobrada com o Estevão, recua lá do lado direito com o Pacheco. Devolve a bola com o Estevão, vem a marcação do Falcão, faz a finta o Estevão, vem descendo em Guarani, faz o lançamento, tira o Hereda. Sobra com o Falcão, devolve a bola com o Rafael Bilu, faz o break, o Anderson Leite chegou, fez a falta, mas a bola ainda sobra com o Marco Antônio, vai virando lá na canhotinha com o Léo Pereira, bem em cima da linha que divide o gramado, recua com o jogador ali que é o Wanderson vai virando da canhota para a direita, mata no peito o Gustavo Henrique, põe no chão, na classe, sai jogando o zagueirão da equipe do CRB, toca com Hereda, a marcação do Anderson Leite em cima dele, ele toca na frente com o Rafael Bilu, olha, nossa, fez um recuo aqui para o Gustavo Henrique. Ele fez no estilo, você viu, Vagnão? Como se tivesse dado aquele toque magnífico, o Rafael Bilu. Bola com o Matheus Albino, sai jogando com o Rian, joga com o Wanderson, já recebeu ali o Falcão, olha a marcação em cima dele do Gabriel Bispo, faz a finta, faz o giro, toca mais à frente com o GG com o jogador que é ali o 38, Léo Pereira, chega a marcação do Estevão em cima dele, a bola saiu, é lateral para a equipe do CRB. Wagner Ferreira, 24 minutinhos, 0-0, Guarani e CRB. O jogo é feio, né? Feio, tecnicamente ruim. O Guarani tentou chegar uma vez aqui, conseguiu um escanteio, ao passo que o CRB já chegou por 3 vezes, conseguiu 3 escanteios. Mas nada mais que isso, né? Pegorari fez uma defesa, do lado de cá não acontece nada, então o jogo fica amarrado, né? Um jogo meio campo,
E chances de lado a lado, pouca coisa está acontecendo. Pouca coisa, o Guarani tá ali, Gabriel Bispo, toca na frente, chega o Estevão de cabeça, coloca com o Matheus Bueno, toca com o Caio Dantas, mata no peito, faz a finta em cima do Hereda, espera a passagem do Jefferson aqui no lado canhoto, já recebeu o Jefferson, toca na frente com o Anderson Leite, vem a marcação do Gustavo Henrique em cima dele, ele parou, faz o break, devolve a bola com o Jefferson faz a finta em cima do Rafael Bilu, tem mais atrás o Matheus Bueno, já recebeu o Matheus Bueno, partiu pra cima, a equipe do Guarani com o Anderson Leite, toca na canhotinha, Jefferson vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área, subiu a bola, passa pelo jogador Estevão! Se ele rela na bola, era fatal pro goleirão Matheus Albino, Luiz Henrique Zanqueta. Grande oportunidade teve João Vitor. Belo cruzamento de Jefferson. João Vitor errou a cabeçada. Sorte para o CRB, lateral, já cobrado. Se ele tivesse um topete a la Elvis Presley, ele faria esse gol, né, Anderson? Porque faria. Passou isso na cabeça dele. Faria. Eu acho que faltou ali confiança para o João Vitor fazer, né, o cabeceio na bola, porque foi na altura, foi tudo certinho. Mas não deu. A equipe do CRB tenta sair jogando, tira ali. O Douglas Barcelar, a bola sobra com o jogador do CRB que vai virando aqui para a direita. Bola com o Hereda, já fez o domínio. A marcação do Jefferson em cima dele passa. Ele toca na frente com o jogador que era o GG. A bola passa, sobre com o Pegorari. Agora o Pegorari foi sair jogando ali, deu um empurrão no Léo Pereira, que estava na frente dele. A torcida ficou, né? Fez aquelas homenagens para o Léo Pereira. Bola com o Pegorari, vai bater para frente, de perna direita, bateu para frente, tá buscando lá o João Vitor, sobe de cabeça, o Wanderson faz o domínio, o João Vitor tentou fazer a bola de calcanhar, a bola bate em cima do Falcão. Saiu, é lateral para a equipe do Bugrão. Campo de ataque, lado direito. Tá 0-0. Guarani e CRB, 27 minutinhos. O Caio Dantas tenta fazer a finta. Falta. Falta do Marco Antônio em cima do Caio Dantas. É falta lá na meia direita. Vai vir cruzamento para dentro da grande área do CRB. O Gilberto Jeremias está aqui, grande, Giba. Boa noite, pessoal. Guarani tem que jogar na várzea com esse futebol. Tá bravo, Gilberto. O Gilberto que é santista, tá bravo com o futebol do Guarani até então. Beto Bassan tá desejando boa noite, tá dizendo sofrimento, tá dizendo o Beto, grande Beto. Cristiano Salvione, se fosse o Rui Cabeção, era gol nesse cruzamento. Tá dizendo o Salvione. O Salvione tem umas tiradas muito bacanas. É falta pro Guarani. Já bateu para dentro da grande área ali, o Estevão tira a zaga do CRB, a bola vai voltando com o Matheus Bueno ameaça fazer o lançamento, toca com o jogador que é o João Vitor, sobe de cabeça, chega o Léo Pereira, João Vitor recua com ali o Pacheco recua com o Pegorari, faz o domínio, chega o Léo Pereira na marcação, sai jogando no perigo o Pegorari, aqui pro lado canhoto com o Jefferson, toca na frente com o Anderson Leite, vem descendo o Guarani, a marcação do Hereda em cima dele, o Anderson Leite tentou fazer a finta, o Hereda leva a vantagem, recua com o Matheus Albino, sai jogando, mas entregou nos pés do Jefferson. Lá do canhoto, vai vir bola na área, faz o cruzamento, o Jefferson sobe, Matheus Albino segura e cai. Segura firme o goleirão da equipe do CRB, Zanqueta, e sai jogando rapidinho. Daqui a pouco o Zanqueta vem em forma pra gente esse lance aí, a bola tocada com o Léo Pereira. O Douglas Barcelar não quis saber de brincadeira, deu uma zagueirada mesmo, né, Zanqueta? Colocou a bola lateral para a equipe do CRB. Acho que ele foi jogar a bola pro Washington Melo, para ver se diminui um pouco o som no intervalo. É isso daí. Mário Júnior, tá falando, Wagner, futebol muito limitado, hein? Tá dizendo o Marião aqui para você, Wagner. A prova tá aí da situação do Guarani, né? Faz o campeonato todinho na lanterna, então sem forças para reação, para reagir, pode trocar esse jogador por aquele, não melhora em nada. Então é a qualidade, né? Vão culpar o técnico, eu não ponho culpa nenhuma nos treinadores que passaram por aí. O elenco é que foi formado de maneira muito errada. Lateral já foi cobrada, a bola aqui no setor defensivo, Gustavo Henrique já joga no campo de ataque com Hereda. Hereda faz o toque para o Marco Antônio no lado direito, chega a marcação em cima dele, do Matheus Salustiano. Tocou na bola, a bola saiu, escanteio para o CRB, Zanqueta. Matheus Salustiano chegou tentando cortar o cruzamento, escanteio para o CRB e GG na bola. GG na bola, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área do goleirão Pegorari. A zagueirada da equipe do CRB desceu todos para a área ali.
vai fazer o levantamento, tá autorizado, de pé na canhota, bate na bola, faz o cruzamento, subiu, sobe, Pegorari, dá um soco nela. Vai chegando ali com o Wanderson, toca na frente com o Léo Pereira faz o domínio, tenta tocar mais à frente, a bola é com o Samuel, foi fazer o cruzamento, aceitou o vento acha que tirou ali a bola da jogada, agora o João Vitor deu uma vacilada, recupera ali a posse de bola, o CRB vem descendo com o Léo Pereira lá do lado canhoto, ele joga, pro Anselmo Ramon, tira a zaga do Guarani, sai jogando a equipe do Guarani, bola com o João Vitor, ele vem descendo, tocou nos pés do Falcão. João Vitor tá mais perdido que bala de tiroteio, viu, velho? Realmente não tá numa noite bacana o número 19 do Guarani. Não tá legal o João Vitor. Lateral para a equipe do CRB. E depois outra, não tendo meio amador, né, no caso o Luan, quem tá armando é o camisa 5, né, o Anderson Leite. O Anderson Leite. E não tem cacuete para isso também, né? Então o Guarani não tem jogada, não tem armação de jogada. Se acontecer alguma coisa aí, uma bobeada, uma jogada individual, uma bola parada, pode sair o gol. Caso contrário, 0-0 aí em vista. Agora o Léo Pereira faz uma falta em cima do... Anderson. Oi. Estava descendo aqui para o gramado para começar a jornada esportiva da Grigo. Eu encontro Pastana e Danilo. O Danilo não foi quem montou esse time? Foi, né, Wagner? Foi ele, né? É um deles, né? Um deles, passou por aí Toninho Cecílio, né? Antes do Pastana, teve um outro cara também, eu não me lembro o nome. Então, todo mundo teve sua participação de culpa. E a equipe do Guarani tenta sair jogando, chega! O Douglas Marcelar corta a bola, sobra com o Jefferson, chega! O Rafael Bilu leva melhor, faz o cruzamento rasteiro, e agora sobrando com o Samuel Ramon, vai bater e... entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou, Gol! Do artilheiro do Anselmo Ramon, numa falha grotesca do Douglas Marcelar. O cruzamento veio da direita rasteiro, o Douglas Marcelar foi tentar tirar, errou a bola, sobrou livre, leve, solta com o Douglas do Anselmo Ramon, colocou a bola pro fundo do gol do goleirão Pegorari, que não pode fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe do CRB, quando eram jogados 32 minutos desse primeiro tempo. Para a equipe do CRB, Anselmo Ramon, camisa número 9. 0 para a equipe do Guarani. Torcedor do CRB, pode pular, pode vibrar, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do CRB. Ô, Luiz Henrique Zanqueta, o Douglas Marcelar deu uma furada geral agora, hein? Um lance bizarro, um lance infantil. O jogador profissional não pode cometer esses erros. Isso prova a insegurança que o time do Guarani está em campo. Douglas Marcelar foi chutar a bola, errou. Caiu no pé de Anselmo Ramon, que sem chance para Pegorari, fuzilou a meta pro Grina. Tá aí no prejuízo a equipe do Guarani, tenta chegar no campo de ataque, bola com o Estevão, tem o Caio Dantas ali na meia-lua, toca com o Anderson Leite, opa! Falta em cima do Caio Dantas na meia-lua, falta e vai amarelar para o jogador da equipe do CRB, você confirma aí pra gente, é pro Hereda, o Zanqueta? Deixa eu ver aqui, o número 32. É o Hereda. O Hereda levantou Caio Dantas na meia-lua da grande área. Mais um passo ali, seria pênalti, Wagner Ferreira, 1-0 pro CRB. Apenas voltando pro gol do CRB, estava escrito já, né? O Guarani batendo cabeça. Primeiro começou com um erro aqui na ponta direita, lá no setor esquerdo da defesa do Guarani, onde o Jefferson é muito limitado, mas é muito limitado ser lateral esquerdo do Guarani. Deixou a bola cruzar. Aí, como se esperava do Douglas Bacelar para limpar a área, chuta para fora, lateral, linha de fundo, ele me fura a bola. Aí o Anselmo Ramon fez o que tinha que fazer. Presença diária do artilheiro, não perdoou, meteu pro gol na cara do Pegorari, ele sem chance nenhuma pro goleiro do Guarani. Tá aí
Se a coisa estava difícil no 0x0, agora 1x0 pro CRB. A coisa se complica ainda mais pro lado do Guarani. E tem uma falta perigosa agora, quem sabe? O Anderson, Pode falar. eu tô ligando pro Zenon, será que dá tempo? Evair. Daí era caixa, hein? O Guarani não tem cobrador. Já falei isso um monte de vezes aqui. Ninguém, não sei se o pessoal não treina a bola parada. Não tem cobrador de falta. Tá ali. É falta dentro da meia-lua. É frontal a meta do goleirão Matheus Albino. Falta pro Guarani que tá no prejuízo. Tá no prejuízo mesmo. O Zanqueta, depois você confirma para mim, porque aqui na minha escalação tava o Anselmo Ramon. Eu vi aqui um outro nome do gol. Você confirma aí com a galera aí. Quem fez o gol foi ele mesmo, né? Então tá certo. Foi o Anselmo Ramon mesmo. É que eu puxei um detalhe aqui no aplicativo, tá marcando, não tem nada a ver o nome do jogador. Tá aí. Confirmado, Anderson, Anselmo Ramon. É Anselmo Ramon mesmo. Não, daqui a gente vê, a gente conhece, né? Anselmo Ramon passou por aqui, tudo, é conhecido, não tem como. Mas agora me pegou, eu olhei e falei, ué, é falta. Falta pro Guarani dentro da meia-lua. Matheus Salustiano na bola, Estevão e o Jefferson. Pacheco indo lá pro meio de campo, será que vai vir correndo e pra chutar? Vai chegar cansado na bola. Se ele chegar ali, já vai estar cansado, pô. É falta. 36 minutinhos. O Guarani tá no prejuízo. Tenta buscar um gol de empate. É falta perigosíssima. Tá o Jefferson. Tá o Matheus Salustiano. Tá o Estevão. Tem 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira do CRB. Mais um deitado, né, Zanqueta? E tem um aqui tomando a lua, né? Porque não tem sol, tá tomando a lua. Deitou, olhando para o goleiro. Tomando um banho de lua. Banho de lua. Aí. É falta. Vamos ver quem vai bater. O Jefferson vai tomando distância. Fica o Matheus Luciano, fica o Estevão ali também. Vai sair jogar nessa área? Vamos ver quem vai fazer a cobrança. Já autorizou o juiz. Eu acho que é mais pro Estevão. De perna canhotinha. Tá autorizado. Nada de bater ainda. Já tá falando. Vai que autorizei. Chega Matheus Luciano, bateu rasteiro, entrou e... entrou! Alegria, alegria, galera do Cru, é Cru, é Cru. Gol! Gol! Guarani! Na falta batida pelo Matheus Salustiano. Ele bateu de perna direita, rasteira e tinha jogador que é deitado atrás da barreira. A bola entrou sem chances pro goleirão Matheus Albino, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Empata o Guarani. Matheus Salustiano, o capita, camisa número 13, aos 37 minutinhos desse primeiro tempo, deixa tudo igual no placar. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do CRB. Torcedor bugrino, pode pular, pode gritar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Zanqueta, 1-1, bola cobrada muito bem pelo Matheus Salustiano. Matheus Salustiano gaúcho, cobrou sem chance para o goleiro Matheus Albino, gol de empate do Guarani. Enquanto está saindo uma briga aqui na torcida do Guarani, Anderson. E o pau quebrando ali, na torcida do Guarani, ali no portão, né? Ali entre, o que é? Guerreiros que tá aí? São as organizadas? Quem que tá brigando aí? Eu não sei se a torcida do CRB tentou vir pro lado do Guarani, a torcida do Guarani foi de encontro. Agora chegou a polícia e o corre começa. É, o pau quebrando. Wagner Ferreira, 1 pro Guarani, 1 pro CRB. Improvável a entrada dessa bola, né? Porque uma barreira enorme formada, uma parte, né, evidentemente, a maior parte dos jogadores do CRB, a outra parte os jogadores do Guarani, tirando a visão do goleiro. E o Salustiano bateu no chão firme, do lado que estava sendo protegido pela barreira do CRB. Então, uma falha houve. E o Guarani não tem nada com isso, o Salustiano aproveitou e fez o gol de empate do Guarani. Qual o tempo de jogo, Anderson? 39,5 nesse minuto. É, um empate na hora exata, né, para tentar... O Anderson, oi. Informação, Zanqueta. Eu fui apurar aqui os fatos. A torcida do Guarani está tentando invadir a área destinada à torcida do CRB.
Tá aí, ó. Agora a polícia já chegou, já deu conta da situação, né, o Zanqueta aí, né? Mas já separou, já animou, acalmou os ânimos, por enquanto. Já acalmou. Tá 1-1, a bola tá rolando. Bola com o Gabriel Bispo ali no círculo central. A bola sobra com o Caio Dantas, faz a finta, chega, Falcão. Chega no carrinho, Anderson Leite, opa. Acertou o Falcão, os dois ficaram caídos. Tanto o Anderson Leite quanto o jogador do CRB, o Falcão, Zanqueta. Carrinho duplo, né? Anderson Leite e Falcão batendo de frente. O Falcão já levantou, o Anderson Leite continua no chão. E o Wagner do Nascimento disse que foi lance normal. Tá ali, tá caído ainda o Anderson Leite. O Falcão já se levantou, tá aí caído o Anderson Leite. O Salvione tá falando a pura realidade. Ainda frisei esse lance, o lance do gol, porque tinha um jogador deitado ali, né? E o Matheus Salustiano bateu o rasteiro. Quer dizer, não serviu de nada aquele jogador que tava lá. Porque mesmo deitado ele não consegue cobrir toda a extensão. Sim. Né? Então o Salustiano bateu, passou ao lado do cara que estava deitado e por baixo do primeiro ou segundo homem da barreira. Então o goleiro não pôde nem fazer nada. A bola entrou no cantinho, quando ele olhou, a bola já estava no fundo da rede. Agora esse lance aí, o árbitro entendeu como um lance casual. Ele fez um sinal justamente de bola dividida. E os jogadores do CRB partiram para cima, querendo o cartão amarelo também para o jogador do Guarani. No caso é o Anderson Leite. Mas o árbitro não deu nem bola, não. Não marcou nem falta. Eu acho que ele vai dar uma bola ao chão ali, eu não sei. Quem estava com a bola era o Guarani, né? Na realidade, lateral pro Guarani, né? Quem tá ali para fazer a cobrança, correto. fazer a cobrança é o Jefferson, mas o Anderson Leite tá ali ainda, sentindo bastante, sendo atendido pelo departamento médico da equipe bugrina. Enquanto isso, eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Tá aí, Clube Concórdia. Fique sócio do Clube Concórdia. Entre em contato lá com o telefone 1999-698-4579. 99698-4579. Lembrando que sábado agora, dia 19, tem a festa do chopp lá no Clube Concórdia, hein? Ingressos, né? Os convites estão à venda aí. Banda, Reinaldo César e Banda. Vai estar bacana demais. É no sabadão, hein? Acho que a partir, vou confirmar certinho, Beto, se estiver curtindo aí a nossa jornada, pode passar o horário, mas a partir das 20 horas. Mande aí, então, compre o seu ingresso para a festa do chopp do Clube Concórdia. Ô, Anderson. Oi. Eu tava aqui na hora do gol do Guarani. Sabe aquelas faltas que a gente brinca na rua, fala assim, deixa que eu pego. Não, eu pego. Aquela raiva no olhar. Foi o que Matheus Salustiano estava olhando para a bola. Com uma raiva que ninguém esperava que seria ele que teria cobrança essa falta, né? Porque agora não tem um cobrador de falta, como diz Wagner Ferreira. Tá aí. Atento o nosso repórter da Zanqueta, Wagner. O cobrador de ofício, né? Que a gente chama, todo time tem. O seu cobrador de bola parada. Escanteio, falta na direita, falta na esquerda, frontal. Então chamou o zagueiro lá. O zagueiro é o tal negócio, né? Fecha os olhos e enche o pé. E deu sorte, empatando o jogo pro Guarani. Agora a situação aí do Anderson Leite. Demorou para se recuperar, hein? Vamos ver. Me parece que já tem gente para entrar no Guarani, hein? Vai ter alteração, Zanqueta. Você confirma pra gente quem vai entrar no lugar do Anderson Leite, que não vai dar mais para ele, hein? Esperou um pouquinho. Mas tá lá o Marlon Maranhão. Ali o Marlon Maranhão, que vai jogar aqui na canhotinha, caso não dê pro Anderson Leite. Mas tá voltando o Anderson Leite. Vai dar para ele, mas tá mancando, hein? Tá mancando bastante. O João Afonso Generoso, grande generoso, olha aí que bacana. Tá perguntando se o Guarani sai dessa. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá gastando os seus últimos cartuchos na Série B. A equipe bugrina aqui, um abraço para você, viu, generoso? E caso o Bugrão vença, você está concorrendo também a um boné da nossa web Rádio Grigo. Tudo legal, partida reiniciada. Trabalhando a equipe do CRB lá no setor defensivo. Bola com o jogador que é o Rian. Tentou tocar a bola. E olha a equipe do Guarani com o João Vitor. Roubou, toca a bola com o Caio Dantas. Chega, Hereda. Tirou a bola dos pés do Caio Dantas, o Hereda. A bola saiu em lateral, já bateu o Pacheco. Bola com o Gabriel Bispo, devolve com o Pacheco. Joga ali com o Matheus Bueno. Faz o domínio, vira, tá esperando a passagem do Pacheco. Já recebeu o Pacheco, tem o João Vitor ali do lado. Ele prefere o Matheus Bueno. Toca com o João Vitor, devolve a bola com o Matheus Bueno. Tocando a bola com o Anderson Leite. Tira Gustavo Henrique, a bola sobra com o Jefferson. Faz o recuo. A bola com o Matheus Salustiano.
tentou fazer o toque de bola com o Caio Dantas não quis nem saber de pegar, né? No perigo, o Hereda estava na cola, ele decidiu deixar a bola sair em lateral. Já batida a bola era pro GG, já rouba a posse de bola o Guarani. Sai jogando na canhotinha com o Jefferson, toca com o Matheus Bueno tem na frente o Anderson Leite vem descendo, chega Hereda, leva melhor o Anderson Leite, toca com o Jefferson no setor ofensivo, agora a bola esticada com o Estevão, chega a marcação do Falcão no carrinho, opa, na bola! Eu achei até que ele ia pegar, mas não pegou, não. O Estevão saiu da bola. E saiu, né? Saiu. Acréscimo já, Zanqueta? 5 minutos serão acrescidos pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Vamos até 50 minutos, já passamos dos 45, tá 1 para o Guarani, 1 também para o CRB, primeiro tempo. A equipe do Guarani tenta chegar mais uma vez no campo de ataque. Gustavo Henrique intercepta a jogada, recua a bola com o Matheus Albino, de perna canhota, faz o lançamento para frente, o Matheus Bueno ameaçou pular, bateu na barriga do Rafael Bilu, volta pro Matheus Bueno, ele toca com o Gabriel Bispo, chega Anselmo Ramon, leva melhor o Gabriel Bispo, chega o João Vitor, recua a bola com o Douglas Barcelar, vai virando para canhotinha com o Jefferson, vem a marcação do Rafael Bilu em cima dele, ele toca a bola com o Matheus Bueno faz o giro, vai virando com o Douglas Barcelar, faz o domínio, já joga do ladinho com o capitão, ao todo gol, o Matheus Salustiano, joga na frente com o Anderson Leite, chegou Hereda, toca na bola, a bola vai ficando com o Jefferson, tira o Jefferson, bate na frente, mas sobrou ali com o Hereda, toca com o Falcão para, faz o domínio, recua mais com o Gustavo Henrique. A equipe do CRB tocando no campo defensivo. Vem trabalhando a equipe do CRB lá do lado canhoto, bola com o Wanderson. Wanderson ameaçou tocar na frente, a marcação em cima dele do João Vitor, ele recua com o Rian. O Rian vem descendo, toca do lado direito com o Gustavo Henrique. 46 minutos e meio, vamos até 50 desse primeiro tempo, tá tudo igual. Bola com o GG, tocou de cabeça, chega Pacheco. De perna canhota, tira a bola, vai saindo aqui do lado direito, tentou evitar o Anderson Leite, mas a bola tinha saído realmente. Na nossa frente aqui, bem na linha que divide o gramado. Vai fazer a cobrança a equipe do CRB, vai fazer a cobrança o Hereda. O Hereda para, olha, espera a movimentação, tem o Rafael Bilu na sua frente, tem o Marco Antônio se movimentando ali na frente também, ele demora, hein? Toca na frente agora, a bola com o GG. Chega o Anderson Leite, rouba, a bola sobra com o Marco Antônio do lado direito. Chega o Matheus Salustiano, ele toca para ninguém. Vai ficando com o Gabriel Bispo, vai levando, chuta de perna canhota, mas a bola bateu em cima do jogador da equipe do CRB. Quem estava na bola ali era o GG. Falta para o Guarani, setor defensivo lá do canhoto. Rádio Grigo. A rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. A equipe do Guarani tenta chegar aqui pelo lado canhoto. O Hereda bateu para fora, é lateral para a equipe do Guarani. É finalzinho de primeiro tempo, estamos com 47, chegando a 48, vamos até 50. Bola com o Estevão, Estevão toca com o João Vitor, devolveu a bola para o Estevão, mas sofreu a falta. É falta para o Guarani, mais uma vez frontal a meta do goleirão Matheus Albino. Tá mais longe agora, né, Zanqueta? Isso, o Estevão tentou a tabela com o Matheus Bueno, Falcão parou na frente, falta para o Guarani. Gabriel Bispo na bola. Chama o Salustiano de novo. É, tá ali, viu? Tá ali, encostado, mas tá saindo da bola, tá o Jefferson, tá o Matheus Bueno. E o Gabriel Bispo. Pelo jeito é o Gabriel Bispo que vai bater. Será que vai bater direto, Magnão? Tá longe, hein? Tem que arriscar, né? A bola não tem nem barreira. Nem barreira foi pedido. Encostou o Estevão, mas partiu. O Gabriel Bispo bateu de perna direita, a bola bate na barreira. Sobra com o Jefferson. Jefferson cruza com o Caio Dantas, fura a bola, vai sobrando. Tira a zaga do CRB. Em escanteio para o Guarani. Mas deu uma furada ali o Caio Dantas na hora H, né, Zanqueta? A chuteira do Caio Dantas veio aqui na minha frente. Furou a bola que poderia ser o segundo gol do Guarani. Lá, escanteio pro Guarani, Jefferson na bola. É a última volta do reloginho nesse primeiro tempo, 49 passados. Vai fazer a cobrança de escanteio, Jefferson de perna canhota, tá autorizado. Parte o Jefferson, bate de perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe a zaga, tira o Marco Antônio, vai tentando recuperar ali o Léo Pereira. O Estevão recua, a bola lá da intermediária, campo de ataque pro Pegorari. De perna canhota, ele bate na frente, vai sobrando com o Anderson Leite. Sobe de ali também o Gustavo Henrique, tira o Rian.
O Rian dá uma espanada na bola agora, o Estevão subiu nas costas do Gabriel Bispo, chegou ali, o jogador Rafael Bilu sofreu a falta. Amarelinho para Salustiano. Amarelou pro número 13, capitão, autor do gol, Matheus Salustiano. É isso mesmo, né, Zanqueta? Isso, Salustiano, número 13, amarelado em cima de falta de Matheus Bilu. E daqui a pouquinho a gente confirma quem que tá pendurado na equipe do Guarani, que não vai poder jogar se levar o amarelinho, né, nesse jogo, não joga o Deb. Olha, a equipe do CRB tentou sair jogando. Saiu errado, bola com o João Vitor do Guarani, merecendo, quem sabe, no finalzinho. Bola com o Matheus Bueno, vai bater de longe. E tocou errado. Dos pés do jogador Hereda. Era do Gustavo Henrique, ele chutou nos pés. Quando ergue o braço, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães aponta o centro do gramado. A torcida do Guarani simplesmente fez todas e mais um poucas homenagens, né, Zanqueta? De frente pro gol, era só chapar a bola. Mas Matheus Bueno tentou encontrar Caio Dantas livre, mas o lance foi impugnado pelo Matheus Henrique, do Gustavo Henrique do CRB. Tá aí. Mais alguma informação aí de baixo nesse final, né, de primeiro tempo? Já começamos aí o intervalo do Agrigo. Alguma informação aí que queira passar pra gente, o Zanqueta? Não, no momento não. Os jogadores do Guarani estão em direção ao vestiário. Vamos escutar o que a Lanal tem para dizer e tentar a vitória no segundo tempo. Grande, Zanqueta. Wagner Ferreira, antes da gente fazer aquele intervalinho, né, e voltar com o intervalo da Grigo, a sua pincelada desse primeiro tempo de 1-1 Guarani e CRB. Jogo ruim tecnicamente, mas movimentado, né? Da maneira que os times estão jogando, justificando porque estão nessa situação na tabela. O CRB, num erro da defesa do Guarani, tanto como o Jefferson como com o Bacelar, o Ramon meteu para a rede e fez 1-0. Mas, felizmente, para o Guarani, logo em seguida, houve a falta ali frontal a meta do CRB e o gol saiu logo em seguida, não deixou muito tempo o CRB gostar da vantagem no placar. Então, o placar, para mim, é justo nesse primeiro tempo. Mal os dois times, o Guarani mal também, com alguns jogadores abaixo da crítica, né? Lá pelo lado direito, lá, o lateral não desce, o Pacheco fica preso na marcação. Do lado esquerdo aqui o Jefferson até que tentou alguma coisa, mas falta qualidade. E também o nosso João Vitor, né? Teve uma série de sequência de jogadas que poderia resultar alguma coisa, não aconteceu nada. E a última bola do jogo, o seu Matheus Bueno, né? A posse de bola dominada na entrada da área, tentou um passe quando tinha toda a visão do gol para bater para o gol. Perdeu, eu não diria que faria o gol, né? Mas as chances eram grandes de finalizar com sucesso. Enfim, final de primeiro tempo, 1-1 para mim, resultado justo, este Guarani e CRB. A gente vai fazer aquele intervalinho, mas antes eu vou ler aqui a mensagem do Salvione, aquela furada do Caio Dantas, ele tá falando que é o troféu Mustela Putórios, o furão pro Caio Dantas. Tá ruim, mas tá bom. Podia estar pior, mas melhorou. Não tá bom ainda, tá dizendo o Salvione. Legal demais. A gente vai fazer, então, aquele intervalinho. É o intervalo da Grigo. E a gente já volta para esse intervalo com todo o resumo, aí sim, mais detalhado, do nosso Wagner Ferreira. Valeu, é rapidinho, hein, galera? Fiquem conosco aí. Aliás, vai compartilhando, vai deixando o seu like aí nessa nossa jornada. Valeu! Até mais, é rapidinho. A gente já volta com o intervalo da Grigo. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Meus amigos, uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo. Ali, na estrada para Souza, são 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, a maior com 1 milhão de litros de água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas. E a academia, então? É de primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só, judô,
sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis, e tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. E uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festa. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte desta família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá.
Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, placar igual, um para o CRB, um para o Guarani, o CRB saiu na frente numa jogada totalmente infeliz da defesa do Guarani. Primeiro o Jefferson permitiu um cruzamento, e depois o Bacelar tentou tirar a bola, mas nem jogador de várzea faz o que ele fez. Furou a bola. E aí ficou de presente para o Anselmo Ramon, que tem o faro do gol, presença de área, acabou aproveitando a falha e meteu para o gol sem chance nenhuma para o Pegorari. Aí a torcida já começou a pegar no pé e tal, mas felizmente, né, esse gol aconteceu a 32 minutos e, portanto, 5 minutos depois acontece uma falta dentro da meia-lua ali, frontal a meta do goleiro do CRB. Aí a gente comentava aqui, Guarani não tem cobrador de falta, quem é que vai bater, quem é que não vai bater. Aí o zagueiro, né, que realmente bate, fecha o olho e seja o que Deus quiser. Chutou forte o Salustiano, a bola passou por baixo da barreira do CRB, entrou no cantinho sem chance nenhuma para o goleiro Matheus Albino, que praticamente não fez nenhuma defesa nesse primeiro tempo. Então o placar, a rigor, é justo nesse primeiro tempo. Mas o jogo foi muito ruim tecnicamente. O Guarani não tem qualidade nenhuma. O CRB até que tem jogadores individuais melhores que os do Guarani. Mas está jogando fora de casa. E, evidentemente, com aquela pressão toda, acabou igualando as coisas. As chances que o CRB teve, mais do que o Guarani. Aliás, até as chances acabaram se equilibrando a partir do gol de empate do Guarani. Porque até então, o CRB já tinha chegado por 2 ou 3 vezes. O Pegorari fez uma grande defesa. Uma bola que foi chutada perto do pé da trave, do lado direito do Pegorari, quase o gol do CRB. Isso antes da abertura do placar. E do lado do Guarani, o João Vitor, que poderia ser um grande auxiliar ali para o ataque, está numa noite irreconhecível, errando passes e fazendo cada lambança ali que não é muito natural do João Vitor. Ele que já teve, podemos falar isso porque já vimos outras jornadas positivas do João Vitor. Então, com esses deslizes individuais, o Guarani realmente sofreu bastante. Não havia armação de jogada, porque o Luan Dias é o único camisa 10 que o Guarani tem. Então, quem fazia as funções de tentativa de armar o jogo, aliás, para mim, até se saiu relativamente bem, foi o Anderson Leite. Porque o Matheus Bueno carrega a bola, não sabe o que fazer com ela. O cara que mais pega na bola é o Matheus Bueno do Guarani. Mas quando distribui mal, não finaliza. Então fica aquele jogador enceradeiro ali no meio campo, rodando de lá para cá, sem evoluir muito. Então, para mim, até se o Anderson perguntar qual foi o destaque do primeiro tempo, eu diria que foi o Anderson Leite. Porque os demais jogadores, todos ali abaixo da linha da miséria, porque realmente é a qualidade técnica que faz com que o Guarani esteja nesta situação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos perguntar, será que caberia uma alteração no Guarani para esse segundo tempo? Vamos lá ver quem são os jogadores, opções de defesa. Goleiro Vladimir, deixa quieto. Heitor, lateral direito. É uma opção, que é um jogador que me parece que tem entrado com alguma chance no time do Guarani. Esse seria uma opção, sim, entrar talvez no lugar do Pacheco, até que... talvez uma alteração interessante seria tirar o Pacheco e colocar o Heitor para ganhar mais opção pelo lado. A dupla de zaga, Lucas Adel e Mancini, não vai mexer nunca, só se sair machucado aí um dos dois. O René não vai entrar, Araújo também não vai entrar, Pierre menos ainda, o Maranhão talvez no lugar do João Vitor, é uma opção. O Marcelinho, pelo que ele fez na partida contra o Botafogo, eu acho que dificilmente vai entrar, pelo menos no meu modo de ver. Ele tem o Reinaldo, o Luan e o Bruno Mendes. Que tal o Bruno Mendes para ir ganhando o jogo, ganhando ritmo de jogo? É uma opção também. Mas eu não sei não. Eu vou esperar o nosso Zanqueta, que venha com a informação, se o Guarani mexe ou não para esse segundo tempo. O Guarani, a princípio, sem mudança. Sem mudanças, então. E deve vir agora o CRB
também sem mudanças, porque afinal de contas é um time que vai sustentando um empate. Não resolve nada para a vida do CRB, né? Tá lá embaixo também, 17º lugar, com 34 pontos agora, com esse pontinho somado, mas é um dos candidatos a acompanhar o Guarani para a Série C também, esse CRB. Mas esperamos aí grandes emoções para este segundo tempo. O CRB com mudança. Opa, 2 jogadores? 2 jogadores. Vou pegar aqui o número já. Muito bem. Então, esperamos aí grandes emoções para o segundo tempo. Guarani... Número 17 e número 7 entrando. 17 é o Rômulo, um volante. E o 7 é o Mike, é um atacante, ponta direita. Quem é que sai? Anderson. Tá saindo o número 10, Bilu. Entrando o Mike. Isso. E entrando o Rômulo no lugar do... 35, Marco Antônio. Isso. Oi, Anderson, você pediu os pendurados do Guarani? Vamos lá. Por gentileza, Zanqueta. Pacheco, Douglas Bacelar, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, João Vitor e no banco Pierre. Rapaz. Por enquanto ninguém levou. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo no Brinco de Ouro. É Guarani, é CRB. O placar, por enquanto, tá tudo igual, tá 1-1. E você vai curtir todos os detalhes aqui conosco, na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E todo o timaço da Web Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Luiz Henrique Zanqueta e você, é claro, participando conosco nessa jornada esportiva da Grigo. Lá obedecendo a equipe do CRB, aqui pelo lado canhoto, bola jogada com o jogador que é o Rian. Rian devolve a bola lá atrás. Quem fez o domínio agora é o Wanderson. Wanderson mais atrás com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique devolve a bola com o Wanderson. Wanderson para, segura, recua a bola com o Matheus Albino. Sai dentro da grande área porque o Caio Dantas estava chegando lá. Ele bateu lá na frente. A bola vem sobrando aqui no campo de ataque com o GG. Chega Gabriel Bispo, rouba a bola saiu, é lateral. Para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O Wagner Ferreira, essas duas alterações do técnico Hélio dos Anjos, ele trocou um volante por um volante e tirou aí um atacante e colocou outro, né? 6 para o meia-dúzia nas duas posições, né? O Marco Antônio não rendeu muito no primeiro tempo, ele colocou o Rômulo, que é bom jogador também, mas é volante também. E do lado direito o Mike, que é um ponta direita de ofício, jogador rápido. Veja o número dele, número 7, jogador de beirada. Pode complicar um pouquinho aí, ele vai jogar pelo lado direito, justamente em cima do Jefferson, né? Vamos ver como é que fica a marcação do Guarani. E a bola tá com o Matheus Salustiano, recua com o Pegorari, vem a marcação em cima dele do Anselmo Ramon, ele bate pra frente, tava buscando o João Vitor, chega ali, o Wanderson já recupera a posse de bola, o Léo Pereira, bola com o Falcão, toca de novo com o jogador que é o Rian, Rian com o Léo Pereira, opa, saiu com bola e tudo, Léo Pereira. Na nossa frente aqui, a lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Bola com o Pacheco, é comecinho de jogo do segundo tempo. 1-1 por enquanto, Guarani precisa da vitória, CRB precisa da vitória. Bola ali no meio de campo com o jogador que é o Rômulo, vai virando com o Hereda, aproveitou ali, já tocou com o Mike. Mike devolve a bola com o Rômulo, quase que rouba a bola o Estevão. Bola com o Rômulo, já toca aqui na frente com o jogador que é o Léo Pereira já recebeu, tá passando o Rian, ele faz o cruzamento para ninguém. Um cruzamento horrível do Léo Pereira, a bola saiu, é tiro de meta para o goleirão Pegorari fazer a cobrança, Zanqueta. O lance do Léo Pereira, não sei o que ele foi enxergar na área, que jogou direto para dentro de fundo. Tiro de meta que já batido pelo Pegorari, Guarani no ataque com o Anderson Leite. Nesse lance aí, se ele chutou, errou totalmente. Se foi para fazer um lançamento, errou mais ainda. Horrível, né? Bola ali com o Rômulo com Hereda no carrinho, Anderson Leite fez a falta para a equipe do CRB fazer a cobrança, campo defensivo, lado direito. Lembrando aí que o Anderson Leite tá pendurado. Isso, ele tem que começar a maneirar nas pegadas, que tá pendurado junto com um monte de jogadores do Guarani. Essa
2, 3, 4, 5 jogadores titulares, né, que estão jogando aí, e mais o Pierre, os pendurados. O Falcão tenta fazer o lançamento, meu Jesus do céu. São 6 jogadores, né? São 6, né? Exatamente. São 6 jogadores. 6 jogadores. Bola com o Pegorari, de perna direita, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Caio Dantas, sobe Gustavo Henrique, leva melhor o zagueirão, recua com o jogador ali, que é o Wanderson. Wanderson já vai virando com o Hereda lado direito, ele vai caminhando, chega a marcação do Caio Dantas em cima dele, ele prefere ir sozinho, chega o Jefferson. Rouba, toca com o Matheus Bueno, devolve a bola com o Jefferson. Jefferson pede para a galera se movimentar lá na frente, ele tentou fazer o toque com o Estevão, perdeu a bola. Vem descendo a equipe do CRB, círculo central, bola com o Falcão. Falcão já vai virando aqui pro lado canhoto com o jogador que é o Rian. Rian faz o break, vem a marcação em cima dele do João Vitor, ele toca mais à frente, bola com o GG. GG faz o break mais uma vez, recua mais atrás com o Rian. Rian de perna canhota, inverte, dá canhotinha lá pro lado direito, mata bonito o Hereda. Toca com o jogador que é o Mike, tem o Rômulo do seu lado, ele já recebeu o Rômulo, vem a marcação do Caio Dantas, o Rômulo faz. O retorno toca para trás com o Gustavo Henrique. No círculo central já achou o Rian. Rian vem trabalhando, vai virando lá, a bola estava lá na direita e já está aqui na canhotinha de novo com o jogador que é o Wanderson. Wanderson escorregou, o João Vitor tentou fazer a roubada, a bola vai sobrando lá atrás. Com o jogador que é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vai trabalhando, já encostou o Rômulo para receber, já recebeu o Rômulo, chega o Estevão na marcação, ele toca com o Falcão no círculo central, devolve a bola com o Rômulo. Rômulo para, olha, faz o lançamento aqui pro lado canhoto, a bola com o jogador que é o Rian, mata no peito, põe no chão, tem liberdade, agora vai chegando o João Vitor, ele faz o cruzamento na área, e escorregou o Jefferson, sobrou, bateu pro gol, pegou, Rari faz a defesa! A bola sobrou pro Mike, o Jefferson escorregou na hora errada, Zanqueta. Quase que o Mike faz o gol. Pegorari estava ligado, fez a defesa. Quase o segundo gol do CRB. O Jefferson escorregou, o Mike pegou mal na bola e Pegorari fez a defesa. E agora o Guarani tenta sair jogando aqui no lado direito com o João Vitor. Já recupera a posse de bola o CRB. Porém, o Wanderson mandou para frente, a bola saiu, é lateral que o Pacheco vai fazer a cobrança ali, na linha aqui de vídeo gramado, o lateral do Guarani. Parte para frente, já joga com o João Vitor, sobe de cabeça o Rian, já o Falcão tentou tocar a bola com o Léo Pereira, a bola saiu, é mais um lateral. Já no campo de ataque, lado direito ainda, o Guarani faz a cobrança com o Pacheco, tenta buscar, sobe ali. O Wanderson tira fazendo a marcação impecável, o Wanderson em cima do Caio Dantas, hein? Mais uma vez, o Caio Dantas faz o domínio, toca com o Pacheco, mais atrás com o Gabriel Bispo, vai jogando com o Matheus Bueno, pelo lado direito, ele fez a fita, tentou fazer a cobrança, não, vai levando na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, Gustavo Henrique no peito! A bola sobra com o Matheus Albino, a torcida tentou reclamar, mas foi bem no peito ali do Gustavo Henrique, saiu jogando, e agora a lambança do Matheus Salustiano e do Jefferson, vem descendo o Mike, ele jogou muito forte, a bola saiu em lateral, Wagner Ferreira, 2 vaciladas que o Jefferson estava agora no segundo tempo, hein? Uma na escorregada e agora ele, o Matheus Salustiano, deram o encontrão, a bola sobrou para o Mike, que não soube aproveitar o lance aí de ataque. Eu disse para você, fortes emoções aí no segundo tempo, né? E justamente contra o Guarani a favor do CRB. Na primeira, o Pegorari estava atento, viu a falha ali, mas conseguiu fazer a defesa. E agora, 2 jogadores do Guarani bateram cabeça, mas felizmente a bola saiu pela lateral, arremesso. E o CRB vem com disposição para o segundo tempo, hein? Com as alterações que fez aí, tá botando as manguinhas de fora o time do Hélio dos Anjos. E o Rômulo tentou fazer a armação com o Léo Pereira, a bola foi muito forte, saiu a lateral pro Bugrão. Vai fazer a cobrança o Pacheco. O árbitro manda o Pacheco ficar ali, né? Já bate para frente, o Estevão toca de calcanhar, sobra ali com o jogador que era o Rian. Tocou na frente, mas nos pés do Matheus Bueno, faz o lançamento pro Caio Dantas, muito forte, vai ficando fácil pro goleirão Matheus Albino. Ô, Zanqueta, as equipes, né, os 2 técnicos estão ali, colocaram os jogadores suplentes no aquecimento, correto? Isso, os 2 times com jogadores no aquecimento, porém o CRB já fez 2 mudanças, né? Faltam mais 3. Tem mais 3 aí, né? Mas como ele fez a mudança já no intervalo, ele pode fazer as 3 paradas. Isso, ainda, né? Ele tem 3 paradas, do intervalo não conta. E a equipe do CRB vem descendo, Anselmo Ramon, já joga a bola com o GG no círculo central, tem liberdade do lado canhoto, tá aberto, hein? Recebeu aqui o Rian, vem descendo agora vai chegando o João Vitor, o Rian faz a fita, chega!
Tira ali o Douglas Bacelar, mas a bola volta com o GG. GG faz o domínio, vai tocando com o Falcão. Ali na intermediária já joga com o Rômulo, devolve a bola com o Falcão. Vai abrindo o Gustavo Henrique lá do lado direito, já recebeu o zagueiro. Tá no setor ofensivo. A equipe do CRB totalmente no campo de ataque. Bola com o Hereda. Hereda toca com o Anselmo Ramon. A marcação do Gabriel Bispo em cima dele. Ele faz o retorno, toca mais atrás com o Gustavo Henrique. Tá próximo ao círculo central, lado direito. A equipe do CRB vem totalmente pro ataque. Joga com o Hereda. Hereda tentou fazer o toque. Matheus Bueno interceptou, mas a bola volta com o Rômulo, vem descendo a equipe, é o Gustavo Henrique que tá lá na frente, agora com o jogador que é o Hereda. Hereda faz a finta em cima do jogador ali do Guarani, chega Jefferson no carrinho, sobe ali também o Anderson Leite, sobra com o Jefferson, sai jogando na moral, hein, toca com o Matheus Bueno, lá do lado canhoto, Caio Dantas faz o domínio no campo defensivo, tenta sair jogando, marcação de 1, 2, 3 homens da equipe do CRB, o Rômulo no carrinho, colocou a bola em lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É o Clube Concórdia, 154 anos de tradição. São mais de 4 alqueires. É uma piscina com 1 milhão de litros de água para você aproveitar. Campos de futebol, o maior e melhor ginásio da cidade de Campinas está lá. Tem o Pulo Futebol também, que tem aí uma forma de um trabalho de formação de atletas. Tá lá também. Aulas de tênis. É sensacional. Fique sócio do Clube Concórdia, 19996984579. 996984579. Ligue lá, mande um WhatsApp e tenha as informações para você ficar mais um sócio do Clube Concórdia. Clube sensacional. Sensacional mesmo. E a equipe do CRB trabalhando pelo lado canhoto, bola com o Rian, toca com o Anselmo Ramon, devolve a bola com o Rian, Anselmo Ramon recebeu, tá aqui do lado canhoto, hein, o Anselmo Ramon saiu da área, veio participar do jogo, a bola agora tá com o Wanderson, recua com o Rômulo para, olha, faz o break, devolve a bola com o Wanderson ultrapassa ali, que divide o gramado, já tocando com o Anselmo Ramon, que vem buscar a bola, que é a marcação do Gabriel Bispo em cima dele, o Estevão rouba a bola, toca com o Matheus Bueno já toca com o Gabriel Bispo, escapou. A bola sobra com o Rian, já recupera a posse de bola a equipe do CRB. Com o Falcão, vai virando lá pelo lado direito, a bola com o Hereda, já tá abrindo o Mike para receber, o Hereda para, olha, puxa pro meio, já joga com o Rômulo, vem a marcação do Caio Dantas em cima dele, entregou nos pés do João Vitor, é só aproveitar, sai jogando com o Matheus Bueno, chega, rouba o Rômulo, a bola, ele deu falta do Matheus Bueno em cima do Hereda. Mas eu vou dizer, ficou bom assim, viu, Wagner Ferreira? Porque a bola ia sobrando aqui do lado canhoto, podia ser perigo para a meta do Pegorari. Vai estar um verdadeiro circo dos horrores também. É aquilo que eu disse do Matheus Bueno. Pega a bola, não sabe o que fazer com ela. Gira, fica. Parece aquele jogadorzinho do Palmeiras, lembra? E lá vem essa equipe do CRB, Léo Pereira vai fazer o cruzamento, bate em cima do Douglas Bacelar e sai. Em escanteio para a equipe do CRB, primeiro escanteio do segundo tempo, GG vai fazer a cobrança, o Zinho, que era conhecido como Zinho Enceradeira, né, Wagner? Gira, não sai do lugar. Exatamente. É escanteio, vai fazer a cobrança, GG de perna canhota, tá autorizado, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Matheus Salustiano. Tira ali para a zaga do Guarani, a bola sai, é lateral para o CRB, lá do lado direito. Lá do lado direito, lateral para a equipe do CRB. O que o Wagner Nascimento não tá fazendo nada, né? Tá apontando ali a posição pro Hereda fazer a conversa. Tá falando que é mais atrás, Hereda. Agora o Hereda, quer ver? Ele dá uns 4 passos para frente e volta no mesmo lugar. Não, ele bateu com o Falcão mais à frente com o Mike faz o domínio, a marcação do Matheus Bueno em cima dele, a bola saiu, é lateral para o Guarani, Zanqueta. Lateral pro Guarani, que Jefferson na bola, já cobra. E o público melhorou? Tá na mesma, Zanqueta? Tá na mesma, Anderson. Eu acredito que não esteja 1.500 torcedores hoje no Brinco de Ouro. Rapaz do céu. Será que já jogaram a toalha, Wagner Ferreira? Sem dúvida. O torcedor é inteligente, né? Sabe que ele não pode abandonar o clube em hipótese alguma. Mas do jeito que o panorama se desenrola, né? O torcedor já, praticamente, como você disse, né? Já jogou a toalha e somente os abnegados que vem aí, aqueles essa meia dúzia que vem aí para ou protestar, né? Tem uns mais tranquilos que vêm apoiar o time ainda, mas a maior parte vem para protestar. É a jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo.
Jogados 13 minutinhos passados desse segundo tempo. O placar aqui no Brinco de Ouro está assim, ó. Guarani 1. CRB Também 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E a equipe do CRB vem descendo com o GG parou, toca a bola mais à frente com o Léo Pereira, já dentro da grande área, chega ali o Pacheco para fazer a marcação, tira Matheus Bueno, mas a bola sobra ali na intermediária, frontal com o Falcão que entrega errado, toca nos pés do Anderson Leite, o Anderson Leite também faz um passe simplesmente horroroso, o João Vitor consertou, toca com o Estevão, chega Falcão, toca na bola, a bola sobra com o Léo Pereira, ficou caído, Estevão pedindo falta, o CRB com o Léo Pereira bateu! Simplesmente horroroso chute do Léo Pereira, Zanqueta. Horroroso. E acho que até ele percebeu que foi horroroso, que caiu no chão agora. Tá rolando. Tá caído ali, eu acho que de vergonha, Wagner Ferreira, porque foi simplesmente lamentável o chute do Léo Pereira, para sorte da equipe bugrina. Tava de frente pro gol, o gol aberto, ele finalizou, mas totalmente errado. A bola saiu pro lado de fora do pé dele, longe, sem perigo nenhum. E o Estevão, que estava caído aqui, estava dando uma de migué, porque o lance que ele perdeu foi bizonho. Exatamente. Então não aconteceu nada ali, ficou caído reclamando, mas nada aconteceu. E o Guarani tenta sair jogando, o Falcão domina ali, o GG tenta tocar a bola para frente, chega, o Douglas Marcelo corta, vai chegando ali o Rômulo, já faz o domínio, toca para trás nos pés do Anderson Leite tenta fazer a finta em cima do Hereda, chega o Gustavo Henrique, recupera a posse. O Guarani não passa do meio campo. Na realidade, é o Guarani entregando pro CRB, o CRB entregando pro Guarani os passes, né? E agora vem descendo, o Guarani ia descendo, né? Opa! Caiu o Matheus Bueno, sofreu falta ali na linha que divide o gramado, falta do lado canhoto pro Guarani fazer a cobrança, Zanqueta. Já bateu. Bateu, caiu Dantas a bola. Caio Dantas toca com o João Vitor tenta sair, o Falcão tá ganhando todas ali. E a equipe do CRB, o Léo Pereira chega, Pacheco. Rouba a bola, sobra ali agora com o João Vitor. Ele vai fazendo a finta, toca era pro Caio Dantas, no pés do Rômulo, que sai jogando com o Anselmo Ramon. Tentou fazer o toque de bola, tocou nos pés do Pacheco. A bola vai sobrando com o Pegorari. Wagner Ferreira, o verde toca pro vermelho, o vermelho toca pro verde. Essa é a regra do futebol? Usando as palavras do Zanqueta, né? O circo dos horrores que estamos assistindo aqui entre os dois times aí virtualmente rebaixados para a Série C do ano que vem. E o João Vitor tá praticamente... E a equipe do Guarani vem descendo, Caio Dantas bateu inacreditável! Já estava impugnado o lance. Estava impedido. Não estava valendo mais nada, Zanqueta. Caio Dantas estava impedido. O auxiliar número 1. O Wallace Miller Barros Santos levantou a bandeira. Mesmo que não tivesse, né? Chutou para fora. Chutou cruzado, passou lambendo o poste direito ali, mas estava impedido. Pode prosseguir, Vagnão. Pois é. Acho que é a primeira vez que o Guarani tenta chegar no segundo tempo. No segundo tempo, com o Caio Dantas, um artilheiro do... Vejam só que desatino, né? Um time lanterna do campeonato tem um artilheiro da competição. Exatamente. Não dá para entender, né? Isso significa o quê? Que o Guarani não tem marcadores, né? Só vive de um jogador, mesmo sem ser brilhante, mas é um jogador que finaliza. Agora, por exemplo, um pouquinho mais de sorte, ele faria o gol de desempate. E o Guarani recupera com o Estevão, vai virando com o João Vitor aqui do lado direito, vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Anderson Leite, bateu pro gol, segura Matheus Albino. Bateu bem na bola o Anderson Leite, hein, ô Zanqueta? Belo lance do Guarani. A tabela João Vitor, Anderson Leite, que tentou o ângulo superior direito do Matheus Albino, mas a bola saiu fraca. Fácil defesa. Grande Marcos Cruz está desejando uma boa noite para mim, para o presidente, para o Zanqueta, para o Celção, para todo mundo, grande Marcão. Bom demais ter você conosco, hein? E agora o Matheus Salustiano faz a falta em cima do Mike, falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Vai fazer mais atrás até, né? Vai fazer mais atrás ali a cobrança. Alan chamou 2 jogadores, hein? 2 jogadores, daqui a pouco o Zanqueta vem com a informação, vai mexer a equipe do Guarani. Vem descendo a equipe do CRB. Bola com Hereda.
Toca ali com o Falcão. Falcão vai virando lá do lado direito. Já recebeu o Hereda. Tem o Falcão ali do lado, mais atrás o Gustavo Henrique. Ih, olha o Hereda. Tocou a bola nos pés do Gabriel Bispo. Vai virando aqui pra direita com o João Vitor. Vai bater daí, João Vitor. Faz a finta em cima do Falcão. Vira lá pro lado canhoto. Bola com o Anderson Leite. Anderson Leite devolve a bola com o João Vitor. Tá passando o Jefferson lá do lado canhoto. Já recebeu o Jefferson. Vai fazer o levantamento. O Jefferson não. Devolve a bola com o João Vitor. Tem do lado pro Matheus Bueno. Vai bater daí, não. Tocando a bola com o Gabriel Bispo. Agora bateu pro gol. A bola explora. Entrou! Alegria, alegria, a galera jogada lá pelo lado canhoto. O João Vitor tocou pro Jefferson, devolveu pro João Vitor. Ele tocou pro Gabriel Bispo. O Gabriel Bispo chutou de fora da área. A bola deu aquela quicadinha na frente do Matheus Albino, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Faz o segundo gol a equipe do Guarani. Gabriel Bispo, camisa número 33, quando eram jogados 18 minutos desse segundo tempo. 2 para o Guarani, 1 para a equipe do CRB. Torcida bugrina, pode pular, pode cantar, pode vibrar, sabe por quê? vai rolar a festa. Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. Zanqueta, um chute do Gabriel Bispo, a bola deu aquela quicadinha, matou o goleirão Matheus Albino. Um verdadeiro frango do Matheus Albino. Ele foi... Olha o Guarani no ataque. Olha o Guarani de novo, Caio Dantas tocou a bola por cima, a bola passa sobre o gol e vai pra fora. Tiro de meta. Vamos ter alteração na equipe do Guarani e também da equipe do CRB. Vamos lá. Aqui de longe tá aparecendo Bruno Mendes e Marlon Maranhão. Deixa eu confirmar aqui. Ó, tá saindo o João Vitor. Tá saindo o João. O Estevão. Bruno Mendes. E Anderson Leite, tem... Não, o João Vitor parou. Então tá saindo o Estevão e Anderson Leite. Saiu o Anderson Leite, é isso? Isso, tá entrando o Bruno Mendes. E Heitor. Tá entrando o Bruno Mendes e a camisa número... Bruno Mendes é o 90, o número 9, né? 9. Bruno Mendes. E o número 2 é Heitor. Entrou o Heitor. E teve alteração na equipe do CRB. Do CRB também. Saiu o Falcão. Saiu o Falcão, número 98. Eu acho que tá o Chay no campo. Ele voltou. Chay é número... O Chay é o número... 14. 14. Tá aqui então. Então a gente... Saíram então Anderson Leite e o Estevão na equipe do Guarani, número 5 e número 11. Entraram o número 9, Bruno Mendes, e o Heitor, número 2. Isso. E na equipe do CRB saiu o Falcão, número 98, para a entrada do Chay, número 14. É isso? O interminável. Tá ele aí. Wagner Ferreira, as alterações tanto do Alan Al quanto essa alteração do Hélio dos Anjos. E a equipe do CRB tenta chegar no campo de ataque, pegou horário e fez a defesa. Manda lá, Vagnão. Bem, eu pedi até a presença do Heitor já no intervalo. Ele entra no lugar do Anderson Leite, que não estava mal no jogo, mas ele sofreu uma pancada no final do primeiro tempo e me parece que isso proporcionou aí uma facilidade a mais para a decisão do técnico Alan Al. Então entrou o Heitor no lugar. Olha o goleiro do CRB. E agora quase que o goleirão do CRB, o Matheus Albino, entrega a paçoca de vez. Ele chutou a bola. Escanteio para a equipe do Guarani. É o primeiro do Guarani, ou Vagnão, no segundo tempo? Exatamente. Primeiro do Guarani. O terceiro dele no jogo, o primeiro no segundo tempo. Escanteio. Tá chegando lá para fazer a cobrança o Heitor.
vai bater de pé na direita, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Daqui a pouco o Vagnão complementa o seu pensamento, né? Estava fazendo a sua explanação. Bom abraço para Maria Elisa Godoy Pitão, que está contente com o segundo gol do Bugrão. Paulo Vacário, Paulinho, está de ouvido na Rádio Gringo, fez a cobrança, tira ali a zaga, tirou Anselmo Ramon. A bola vai voltando com o time do Guarani, bola com o Heitor, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira mais uma vez ali. Quem estava na bola era o Gustavo Henrique. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá do canhoto, 2-1 para o Guarani, Wagner. Eu acho que o Heitor entrou para fazer justamente o papel do Anderson Leite. Pelo posicionamento dele ali, da meia direita para frente, o Alan colocando o Guarani no ataque, não vai se segurar nesse 2-1 não. Aí a prova que meteu o Bruno Mendes. Eu tô escutando o Washington Melo, né, que é o locutor aqui do Guarani, informar a alteração, a entrada do Chay. A torcida do Guarani deu aquela homenagem, Vagnão. Pois é, uma passagem apagadíssima, né, do Chay. Uma contratação equivocada, né? O Chay teve uma boa presença no time do Botafogo, mas há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, de lá, veio uma decadência que não justifica. Tá jogando com o nome o Chay, um salário alto e pouca coisa realizou no Guarani. Mais machucado do que jogou. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, tira a zaga, vai sobrando com o Matheus Bueno, toca na frente, sobe ali o Wanderson, tira, a bola vai sobrando com o Rômulo, faz o lançamento na frente, tá buscando o Mike, vem descendo o Jefferson, já chega para fazer a cobertura, vai deixar a bola saiu, mas o Mike fez a falta no Jefferson antes de sair. Grande Márcio Adriano, tá curtindo também a nossa jornada esportiva, tá dizendo que o Guarani tem sorte, hein? Tá dizendo que o Guarani tem sorte. Grande Marcinho, craque zagueiraço da Web Rádio Gringo lá no Campeonato da SEC. Aliás, tem jogo domingo, hein? Jogo contra a própria SEC, às 10 horas da manhã, lá no André Cruz. Time da Rádio Gringo. O Guarani já vem descendo para o campo de ataque de novo. Bola com o Caio Dantas, sobe. O Wanderson tira e sobra com o Léo Pereira. Vem descendo o CRB, a marcação em cima dele do Heitor. Recua um pouquinho com o Rian. O Rian faz a finta em cima do Heitor, mais atrás com o Wanderson. Tá ali do ladinho o Rômulo para receber, ele prefere jogar lá na direita com o Gustavo Henrique. Campo defensivo, o CRB tá no prejuízo, 2-1 para a equipe do Guarani. Trabalhando no setor defensivo, bola com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique faz o domínio, recua com o goleirão Matheus Albino. Vem a marcação, quase que o Matheus Albino faz mais uma lambança ali. O Bruno Mendes estava fazendo a pressão. Bruno Mendes de volta ao gramado do Majestoso numa partida oficial. Faz tempo, hein, Vagnão? Quase 1 ano, né? 1 ano, né? Teve uma lesão ali. Foi o tendão de Aquiles que ele rompeu? Uma fratura. Fratura? Fratura e tornozelo, uma coisa assim. Agora o segundo gol do Guarani, o goleirão deu uma colaborada homérica, né? Chute de longe, sem muita pretensão do Bispo. E a bola entrou entre o goleiro e o pé da trave. Uma falha do goleiro. Me parece que teve um morrinho artilheiro para atrapalhar o goleiro, mas teria que estar atento para isso. De qualquer maneira, agora não tem nada com isso, está vencendo por 2-1. Olha o Chay aí, devolve a bola com o Hereda. Hereda tenta fazer a finta. A bola bateu no Hereda. Anderson aí, Wagner. Oi. Nas últimas entrevistas do Alan Al, ele falava que o Pierre é o jogador que ele procurava, que é um canhotinho, que tinha saída fácil com a bola. E hoje, nem como opção para entrar no lugar de Anderson Leite serviu, né? Ele que é um dos pendurados, né? Não tá nem no banco. Olha a equipe do Guarani tenta chegar, tira o Wanderson. O João Vitor estava fazendo a pressão, o Wanderson mandou a bola, é lateral para o Guarani, lá no lado canhoto, campo ofensivo. O Jefferson vai caminhando lentamente, enquanto isso eu falo para você que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. Lateral, bate o Jefferson, faz o arremesso para dentro da grande área, sobe o Bruno Mendes de cabeça. O João Vitor tentou chegar ali para evitar a saída, mas a bola saiu em tiro de meta para o Matheus Albino, né, Zanqueta? O João Vitor cruzou o lateral, tentou o Bruno Mendes, mas sem sucesso. Já cobrado o tiro de meta pelo time do CRB. A equipe do CRB que tenta chegar no campo de ataque. Falta em cima do Mike. Falta do Jefferson em cima do Mike. Agora o Matheus Bueno entra na frente ali, não deixa fazer a batida, bate o GG. Sai jogando com o Rômulo. Rômulo faz o break, toca com o Gustavo Henrique. Ali no círculo central, vai virando aqui para a canhotinha. Quem se recebeu agora é o Rian. Já achou, tem o Chay devolve a bola mais atrás. Opa!
O Chay e o Gabriel Bispo ali deram uns beijinhos, entre aspas, ali entre os dois, né? O árbitro estava em cima da jogada. Vem descendo o GG. Toca com o Rian. Rian mais à frente. Era para o Léo Pereira. O Heitor tocou na bola. A bola saiu. É lateral para a equipe do CRB. O árbitro falou que era para trás, mas deixou rolar, né? Bola com o Rian. Rian tentou tocar a bola com o GG. GG toca na frente com o Selmo Ramon. Tira o Douglas Marcelar. Vai sobrando com o Heitor. Heitor faz o domínio com o Bruno Mendes. Bruno Mendes caiu. Falta. O árbitro em cima da jogada. O Wanderson fez a carga em cima do Bruno Mendes. Falta para a equipe do Guarani no setor defensivo próximo ali ao círculo central, Luiz Henrique. O Bruno Mendes ajudando a defesa. Sofreu uma falta que o Guarani sem pressa para a cobrança. E detalhe, já fez a cobrança, já daqui a pouco eu pergunto para o Wagner, o Pacheco bateu lá na frente, tira, o Hereda sai jogando o Gustavo Henrique, faz o break, a marcação agora do Caio Dantas, do Bruno Mendes, isso que eu vou perguntar para o Wagner Ferreira. Os dois atletas, o Bruno Mendes e o Heitor, eles já estavam para entrar quando saiu o gol do Guarani, e ainda assim o Alain fez a alteração. Poderia até mudar de ideia, Isso. né? Mas continuou com a sua estratégia. E melhorando, inclusive, o ataque do Guarani, porque Bruno Mendes é matador, né? Mesmo voltando de longo tempo inativo. E lá vem descendo a equipe do CRB pelo lado canhoto, o Léo Pereira. Chega o Douglas Marcelar, rouba, mas a bola sobra com o Chay. O Chay faz o break, faz a finta em cima do Matheus Bueno. O Chay toca dentro da grande área, bola com o Anselmo Ramon, bateu, pegou horário, mas estava impedido. Estava em posição irregular, mas olha o toque do Chay pro Anselmo Ramon, hein, Zanqueta? O Chay fez um drible ali de futebol de salão. O que ele passou no Guarani 5 meses, ele não fez 1% do que ele fez agora em campo. E tá saindo o Rian para a entrada do número 2, Zanqueta, no CRB. Isso, tá saindo o número 66. Rian, entrando 2, Matheus Ribeiro. E o Bruno Mendes caído. O Bruno Mendes está caído com a mão no tornozelo, Wagner Ferreira. Preocupa, hein? Pois é, quem sabe não está se levantando, né? Apenas um susto ali, tudo bem, tudo legal aí com o centroavante do Guarani. E a alteração no time do CRB é um lateral pelo outro. Só que o Matheus Ribeiro é lateral direito e o Rian é lateral esquerdo. Vamos ver o posicionamento. Vamos ver aí. E vem descendo a equipe do Guarani, chega, recupera a posse de bola a equipe do CRB. Vem partindo aqui pelo lado canhoto. Bola com o Chay. Chay faz o domínio, vem a marcação do Heitor, do Gabriel Bispo. Tira Pacheco, mas no carrinho o Chay acertou, Pacheco caiu, hein? O árbitro tá dizendo que não foi nada. Tá falando apenas lateral para a equipe do CRB. O Pacheco realmente, né? O árbitro tinha razão, Wagner. Pacheco, lateral pro Guarani. É pro Guarani? Deu pro Guarani. Deu desvio, mas não deu a falta, né, Zanqueta, em cima do Pacheco. E o Pacheco vai caminhando, vai mancando, vai fazer a cobrança. Enquanto isso, eu vou aproveitando para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canex-se. A vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. É lateral para a equipe do Guarani, lado direito. Agora que o Pacheco chegou, tá mancando o Pacheco. Bate lá na frente, tá buscando o Bruno Mendes. Chega na marcação, tira o Wanderson, sai jogando com o Rômulo. Rômulo tenta fazer o toque. E vai ter substituição no CRB, a última. Mais uma, a última alteração do técnico Hélio dos Anjos. Quem vem lá, o Zanqueta, daqui a pouquinho o Zanqueta fala pra gente, porque é lateral pro Guarani. Lateral pro Pacheco, joga na frente, tá buscando o Bruno Mendes. Chega a marcação ali de 1, 2, 3 homens do CRB, a bola sai, é mais um lateral. Lateral pro Guarani, cada vez vai chegando mais pra linha de fundo. Agora sim vai ser autorizado, Zanqueta? Isso, tá entrando 76, 75. Cleiton. E saindo o número 8, GG. Entrada do Cleiton, número 75, saindo número 8, GG na equipe do CRB. A última alteração do técnico Hélio dos Anjos. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, tira a zaga do CRB, mas a bola saiu. É mais um lateral para o Guarani. Mais um lateral do lado direito. E essa alteração, mais a última do técnico Hélio dos Anjos. Ele tira um meia e põe um atacante. O Cleiton é um atacante de ofício. Portanto, quer ver se resolve aí empatar o jogo pelo lado do CRB. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, a bola vai sobrando ali, sobrou com o Mike. Mike toca com o Selmo Ramon. Selmo Ramon faz o lançamento para o Pereira, tava lá o Pacheco.
faz o corte, tenta sair jogando o Heitor, a bola bateu em cima do jogador ali, que era o Matheus Ribeiro, faz o lançamento lá na frente, tira o Douglas Barcelar, sobra com o Léo Pereira, mata no peito, põe no chão, tem o Heitor na marcação em cima dele, ele joga mais atrás, bola com o Matheus Ribeiro, que vai jogar aqui na canhotinha, viu, Wagner Ferreira? Olha aí, o lateral direito, né, que entrou agora, vai jogar aqui na canhotinha. Vem descendo o CRB lá pelo lado direito, Gustavo Henrique, o zagueirão, vem descendo, tem espaço, joga lá com Hereda. Hereda faz o domínio, tem o Mike passando lá do lado, ele prefere tocar mais atrás com o Gustavo Henrique. Olha o Anselmo Ramon, aonde foi receber. Devolve a bola com o Gustavo Henrique. 2-1 pro Guarani. O Gustavo Henrique agora tentou fazer a virada nos pés do Heitor. Sai jogando com o Bruno Mendes. Toca de novo com o Heitor, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo pelo lado direito a equipe do Guarani. São 4 contra 5. O Guarani vem descendo, o Heitor puxou pro meio, bateu pro gol, a bola passa próximo ao travessão e vai pra fora. Bateu bem. Um belo arremate do Heitor de perna canhota, hein? Bateu pro gol, passou muito próximo ao travessão, Zanqueta. Lindo lance do Heitor, que perna canhota, uma bomba, a bola subiu um pouquinho, senão seria um golaço do Guarani. E lá vem descendo o Guarani, olha o Bruno Mendes, tem o Caio Dantas, recebeu o Caio Dantas, chegou na marcação, Matheus Ribeiro. Roubou a bola e sai jogando. Toca a bola lá na frente com o jogador ali que entrou, que é o Cleiton. Perdeu a bola, vai sobrando com o Pegorari. Tranquilamente o goleirão do Guarani, de perna direita, faz o lançamento, que jogou nos pés do Heitor, aqui do lado direito. Vem o Matheus Ribeiro na marcação, ele toca mais atrás com o Pacheco, dá um chute na bola pra ninguém, né? Pro Rômulo, que sobe de cabeça, sai jogando ali com o Wanderson. Wanderson coloca a bola no chão, espera a passagem do Rômulo, já recebeu o Rômulo, toca com o Matheus Ribeiro, bem em cima da linha que divide o gramado, mais atrás com o Wanderson. Detalhe, manda, o Wagner. Bem, o Hélio dos Anjos desmontou o meio-campo do CRB. Colocou atacantes e o Guarani tem que aproveitar. Pode notar, o Guarani tem uma presença boa no campo de ataque, com 3 atacantes praticamente, né? Com o Heitor avançado, com o Caio Dantas e com o Bruno Mendes. E tem o João Vitor lá do lado canhotinho também. Tá mal, né? Tá mal no tá jogo. apagadão. Tá apagadão. E o CRB vem trabalhando lá pelo lado direito, bola com Hereda. Hereda para, vem levando pro meio, joga no círculo central com o Wanderson. Wanderson faz o domínio, tem o Chay aparecendo, ele prefere jogar do lado com o Rômulo. Rômulo faz o domínio, vem a marcação do Bruno Mendes em cima dele. Toque dentro da grande área, passa pelo Cleiton, sobra com o Pegorari. Sai jogando com os pés o Pegorari, agora sim. Segura firme o arqueiro do Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 35 minutos passados, segundo tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro, é 31ª rodada. Brinco de ouro, o placar está assim. Guarani 2. CRB 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E o CRB tenta sair jogando lá pelo lado direito. Bola com o Mike. Mike vem levando, toca no centro do gramado ali com o Chay. Chay faz o domínio, já vai virando aqui para a canhotinha com o Matheus Ribeiro. Vem a marcação do Heitor em cima dele. O Matheus Ribeiro para, olha, faz a finta em cima do Heitor, toca com o Chay novamente. Chega o Gabriel Bispo na marcação, ele já achou o Léo Pereira. Vai fazer o cruzamento de perna canhota para dentro da grande área. Passa por todo mundo. Vai chegando lá do outro lado. Bola com o Hereda. Hereda faz o domínio. A marcação em cima dele é do Matheus Bueno. Ele joga mais atrás. Vem descendo a equipe do CRB. O Anselmo Ramon bateu a bola. Explode em cima do Matheus Bueno e sai em escanteio para a equipe de Alagoas, Anqueta. Isso, tentou ataque o número 7. O 7 é o Mike. E o lance foi impugnado pelo Matheus Bueno. Escanteio, Chay na bola. Vai fazer a cobrança o Chay. Lá na ponta direita, campo de ataque, vai vir cruzamento do Chay. Camisa 14 para dentro da grande área do Guarani. Tá autorizado, partiu, perna direita, faz o cruzamento, tira de cabeça o Caio Mendes, o Caio Dantas, Caio Mendes. Ó, misturei os dois. É Bruno Dantas e Caio Mendes, ô Wagner. E a equipe do CRB trabalhando ali com o Rômulo. Rômulo para, olha, tem o Chay lá do lado direito, já recebeu o Chay, chega o Matheus Bueno, é o João Vitor na marcação, ele bate dentro da grande área, tira! O Bruno Mendes, olha onde o Bruno Mendes estava ajudando a zaga, agora o árbitro achou falta do CRB, falta para o Guarani fazer a cobrança sem pressa nenhuma, né, Luiz Henrique? E sem pressa nenhuma, e vai ter substituição no Guarani. Já confirmo quem vai entrar. Vai ter alteração no Guarani, são 2 atletas que estão se dirigindo ali para entrar, né, a terceira e quarta alteração que o técnico Alan Al vai fazer nesse segundo tempo. O Zanqueta já confirma pra gente quem vem e quem sai. Vai fazer a cobrança ali o goleirão Pegorari. Parece o Lucas Araújo? Lucas Araújo?
É volante. Só confirmar aqui. A equipe do CRB tenta sair jogando, chega ali, o Matheus Salustiano rouba, cai, chega o Gabriel Bispo, recupera a posse de bola, o Guarani vem descendo lá pelo lado canhoto, mas ficou caído o Salustiano. Ficou caído o Matheus Salustiano, a bola saiu, o Gabriel Bispo na realidade colocou a bola para fora, mas o Matheus Salustiano já ficou de pé, o Zanqueta. Isso, tentou enganar o juiz, quem caiu agora foi Caio Dantas. Caio Dantas, esse é um que vai sair. Com certeza o Caio Dantas vai sair, tá levantando, confirma pra gente aí o... sai o Caio Dantas e entra Marlon Maranhão. Não, Maranhão não, 47 é o Pierre. Pierre vai entrar no lugar do Caio Dantas, correto? Isso, e sai também o 19, João Vitor, agora é o Marlon Maranhão. O Marlon Maranhão, que é a camisa número... 77. 77. Então, tá aí as alterações do técnico Alan Al. Saiu Caio Dantas, 99, para a entrada do Pierre, 47. E saiu também João Vitor, 19, para a entrada do Marlon Maranhão, 77, Wagner Ferreira. Bem, com o Pierre no time no lugar do centroavante, nítida impressão de que ele fortalece ali o meio-campo, tentando dar uma segurada nesse placar de 2-1. Agora, a saída do João Vitor tá no lucro, né? Já deveria ter saído no intervalo. Para a entrada do Maranhão, aí sim, Maranhão, jogador ofensivo, pode contrabalançar a saída do atacante Caio Dantas com a entrada do Maranhão, fazendo dupla lá com o Bruno Mendes e com a chegada do Heitor também, que entrou aí para fazer essa função. Então o Guarani não está totalmente retrancado, não, mas com o Pierre vai dar uma segurada ali no meio. Tá aí, já saiu, o Caio Dantas saiu na maca, né? Já vai estar tudo cegado, deve ser cansaço mesmo, né, Zanqueta? Foi só para ganhar algum tempinho. Foi só para ganhar algum tempinho. Já cobrado, reiniciada a partida, devolve a bola. Fez o fair play, o Rômulo. Jogou a bola lá na frente, tá correndo o jogador, o Jefferson. A bola não saiu. Agora sim. O Jefferson ficou enrolando, esperando a bola sair. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Mas ali se deu mal, né? Porque tá próxima à bandeira de escanteio. Campo defensivo, o Jefferson vai sair jogando. A equipe do CRB faz a pressão toda no campo de ataque. Sai jogando lá na frente, tá buscando o Bruno Mendes. Já tira de cabeça o Wanderson Chay, tenta complementar também. Sobe ali o Jefferson, bate de cabeça, vai sobrando com o Rômulo. Bata no peito, chega a marcação do Bruno Mendes, fez a falta. Falta do Bruno Mendes em cima do Rômulo. Campo de ataque lado direito, é falta pro CRB. Vai vir bola na área do Pegorari, Zanqueta. Perigo na área de Pegorari. Falta de Bruno Mendes, que Chay na bola, vai levantar na cozinha do Guarani. O santista Elcio Corrêa tá falando que o Guarani achou 2 gols e está matando a equipe do CRB. Tá 2-1 pro Guarani. 40 minutos e meio desse segundo tempo. Falta para a equipe do CRB, vai fazer o levantamento o Chay. Bate de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área. Tá buscando o Anselmo Ramon, toca de cabeça. Vai chegando aqui o Gabriel Bispo. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Quem tocou na bola foi Anselmo Ramon. Deu uma de zagueirão, né, Wagner Ferreira? Não, correta a marcação. O Bandeira deu uma titubeada, mas acabou marcando a posse de bola para o Guarani no arremesso manual. É lateral para a equipe do Guarani. Bate o Pacheco, sobe Chay de cabeça, toca na área, sobe o Gabriel Bispo. O Cleiton deu uma solada ali, achei. O árbitro não entendeu dessa maneira. Vai sobrando no setor defensivo a bola com o Gustavo Henrique. Dá um totalzinho para o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro tocou errado, bola com o Bruno Mendes. Toca com o jogador que é o Pierre. Matheus Bueno devolve a bola com o Pierre, lado direito, campo de ataque. Chega ali o jogador, o Rômulo, para a jogada, coloca em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. É campo de ataque, é lado direito. Pacheco tá preparado para fazer a cobrança, ele espera a movimentação, toca com o Bruno Mendes, vem a marcação do Rômulo em cima dele, Bruno Mendes é interceptado, a bola sobra com o Chay, tenta sair jogando, faz a finta, chega ali, sai jogando bonito o Chay, vai virando lá pro lado direito, bola com o Hereda, a marcação em cima dele, do jogador do Marlon Maranhão, leva bem o Hereda, vai descendo pelo lado direito, faz o cruzamento de cabeça, tira o Douglas Marcelar, escanteio para o CRB. É o terceiro escanteio do CRB no segundo tempo. Escanteio, são 7 ao todo para o CRB no jogo, terceiro do CRB. Agora, no segundo tempo, vai fazer a cobrança. A bola foi escanteio, né? Foi escanteio. Tá indo lá. O jogador Hereda vai fazer o levantamento para dentro da grande área. É lado direito, campo de ataque.
Vai vir bola na área do goleirão Pegorari. 42 minutos e meio jogado o segundo tempo. 2-1 pro Guarani. Tá autorizado, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Sobra ali com o Rômulo, bateu, é o Wanderson, tira. Levantaram a mão pedindo pênalti os jogadores da equipe do CRB. A bola vai sobrando ainda com o jogador que é o Hereda. Hereda faz o domínio, olha, espera a chegada de alguém. Agora que vai chegando, ele prefere tocar ali com o Matheus Ribeiro. O Matheus Ribeiro faz o lançamento ali dentro da grande área, estava buscando, chega a zaga do Guarani. Intercepta e sai jogando. Olha o contra-ataque com o Heitor. Toca com o Marlon Maranhão. O Marlon Maranhão, na realidade, quem tá ali é o Pierre. Faz a finta, tentou tocar com o Bruno Mendes. Chegou o Cleiton. Faz a falta em cima do Bruno Mendes. Falta pro Guarani, campo de ataque. Daqui a pouquinho o Zanqueta vem com a renda, o público e renda do... Acho que o Zanqueta errou, hein? O Zanqueta, pelo que eu tô vendo ali, deu uma erradinha no público, deu mais no que ele estava pensando, mas ele já passa pra gente o público e renda aqui no Brinco de Ouro. Falta para o Guarani. Ali já campo de ataque na meia direita, Matheus Bueno joga pro lado direito com o Heitor, vem descendo a equipe do Guarani, jogando na frente com o Pierre que chega ali o Wanderson. Colocou a bola para fora e a torcida do CRB tá saindo ali, o que tá acontecendo lá? A torcida do CRB está indo embora do campo. É aquela rivalidade, né? Como é a torcida da Ponte Preta, sai antes. Sai antes, tá indo tudo, achei que tava saindo confusão ali. Tá indo embora a torcida do CRB. A equipe do Guarani agora tenta fazer o cruzamento, mas a bola saiu, a bandeira tá falando que é lateral para o CRB. Zanqueta, tem público e renda aí? Isso, eu só errei por 100%. Só isso. Manda lá. Público pagante. Só um minutinho que a equipe... Pode falar. Público pagante. 2.846. Não pagante. 322. Público total. 3.168. Para uma renda de... R$29.400. Prejuízo bravo, hein? Mas eu vou ser sincero, eu não acho que tem 3 mil torcedores hoje aqui não, viu? Tá aí. 3.168 torcedores na totalidade aqui no Brinco de Ouro, 29.400 a renda e a equipe do CRB vem descendo, trabalhando lá com o Hereda, lado direito, vem a marcação do Matheus Bueno em cima dele, faz a falta, o árbitro entendeu que não. Subiu a placa de acréscimo aí, Zanqueta. Deixa eu verificar aqui, só confirmo para você. 5 minutos. É isso daí, tá? Levantou de novo lá o quarto árbitro, o senhor Tiago Lourenço de Matos. Levantou a placa 5 minutinhos. Vamos até 50 minutos. Wagner Ferreira, 45,5 já jogados. De sorte que o Guarani, que o juiz não deu a falta do Matheus Bueno, porque era uma faltinha para cartão amarelo. Eu achei que foi falta também, não entendeu assim? Bom pro Guarani, né, Wagner? Eu também achei que houve uma falta a favor do CRB, mas ele deu ao contrário, deu a posse de bola para o Guarani. O Guarani vai levando o jogo, né? Tem muita técnica, mas na raça, né? Melhorou bem com as alterações. E o CRB limitado também, da mesma forma que o Guarani. Então, o placar vai se arrastando aí para o 2-1, sem muita contestação. O Guarani acho que fez por merecer, né? Acabou achando o segundo gol na falha do goleiro e se segurou. O CRB no segundo tempo pouco incomodou o Guarani e o placar acaba ficando justo. Se o Guarani levar até esses 5 minutos finais, a vitória até o final. Tá mantendo as esperanças, tá mantendo a chama acesa ainda o Guarani para tentar escapar desse rebaixamento que é bem próximo do rebaixamento, mas tá mantendo, tá cumprindo a sua missão de hoje, tem mais missões pela frente. Vamos dizer assim, a tarefa fácil é nada fácil, mas cada jogo é um jogo pro Guarani, esse jogo vai fazendo a sua parte, mas o CRB vem descendo com o Hereda, chega, o Matheus Bueno corta a bola, sai, é lateral para a equipe do CRB, lado direito, campo de ataque, 46 minutinhos, estamos chegando a 47, o árbitro, o Wagner no Nascimento Magalhães, disse que vamos até 50, bola com Hereda toca mais atrás com o Rômulo tem o Gustavo Henrique, ali na linha que divide o gramado, recebe o zagueirão da equipe do CRB, devolve a bola com o Rômulo, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, vai sim, bateu de perna direita, fez o cruzamento, tá buscando o Samu Ramon, a bola passa por todo mundo e vai saindo, em tiro de meta pro Pegorari fazer a cobrança, Zanqueta. Tentou o cruzamento na área, sem sucesso, Pegorari na bola. Elcio tá dizendo que a Rádio Gringo é a rádio chama gol. Será que vai sair mais algum golzinho, Elson?
Vamos ver aí, tem tempo, 47 minutos e meio, mais 2 minutinhos e meio. E a torcida do Guarani fica naquela expectativa, né, Wagner Ferreira? O jogo acabando, você vê que a torcida fica na tensão. Fica esperando o apito do árbitro. Porque não sente segurança no time, né? Pode acontecer um lance aí numa falha, num lance casual, e acontecer o gol de empate, seria uma tragédia. Mas faltando aí 2 minutos, né? 2 minutos para acabar o jogo. 2 minutos. E o Guarani tá se valendo da raça aí, porque técnica realmente não existe. E Hélio dos Anjos está bufando aqui no banco de reserva. Ele também tem problemas, né? Ele assumiu agora, acho que faz 2 rodadas. Três rodadas, né? Por aí. Já pegou uma bucha já bem adiantada, já, então tá fazendo o que pode aí com esse time do CRB. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque de novo, tira mais uma vez, mas a bola desvia. No jogador do Guarani sai a lateral para o CRB. Campo defensivo, lado direito, o Hereda manda buscando o Anselmo Ramon. Toca de cabeça, o Cleiton tenta fazer o domínio, chega o Jefferson de cabeça, tira Matheus Bueno. Dá um chutão lá na frente, vai fazer o domínio de bicicleta. Eu não entendi nada que o Gustavo Henrique quis fazer, mas deu lateral fácil. O pneu da bicicleta. Furou o pneu. Furou o pneu do zagueirão da equipe do CRB, o Gustavo Henrique. É lateral pro Guarani. Campo de ataque lá do canhoto. Vai caminhando lentamente o Jefferson. 48, 49. Está chegando. Falta 1 minutinho para terminar. O Guarani vai conhecendo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Tenta chegar no campo de ataque. O Jefferson mata no peito o Matheus Ribeiro. Recua com o goleirão Matheus Albino. Bate de perna canhota. Faz buscar. Tira Pacheco de cabeça. Essa vitória é rumo toca, não é? A bola sai em lateral, mate o Matheus Ribeiro, sai jogando com o Vanderson, devolve com o Matheus Ribeiro na linha aqui de vídeo gramado, de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Cleiton, sobe de cabeça, sobe também o Douglas Bacelar, sobra a bola com o Chay, chega o jogador ali, o Pierre, tira a bola, aliás, eu não vi o Marlon Maranhão ainda participar da partida, hein? A bola vai descendo lá com o Mike vai puxando para o meio, vai virando aqui para a canhota, o Anselmo Ramon tocando de cabeça, bola com o Cleiton, caiu, pediu falta, o juizão manda continuar, a bola sai, tiro de meta para o Pegorari. E seria na linha que ele viria. Agora o Chay tá arrumando confusão ali com o jogador o Douglas Bacelar. O Pegorari chega, dá uma segurada no Douglas Bacelar lá, o Zanqueta. Até porque o Douglas Bacelar o Douglas Bacelar já tem cartão amarelo também, né? Não, quem tomou foi o Salustiano. Não, o Salustiano, é ele que tá aqui, o número 13. Só que o Bacelar tá pendurado, né? Se tomar amarelo, não joga. Exatamente, o Salustiano com dor nas costas. Exatamente. Já passamos de 50 minutos. O árbitro disse que ia dar apenas 5 minutinhos. Levantou mais 1 minutinho lá, né, ô Zanqueta? Levantou a placa de mais 1 minuto, vamos até 51. Estamos com 50 minutos e meio, é a última subidinha do ponteiro. Para terminar, para apitar o fim desse jogo e a vitória do Guarani. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto. O árbitro espera a chegada do Jefferson, está ali parado próximo ao círculo central. Estamos chegando a 50 minutos e 45. Vai terminar o jogo e o Guarani vai conquistando uma vitória, dentre as quais é muito importante para essa luz se manter acesa. Tira mais uma vez. A bola saiu em lateral, a torcida pede o fim do jogo. Já passamos de 51 minutos. O árbitro vai caminhando, vai pedir a bola, vai terminar o jogo e o Guarani vai vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani, Matheus Salustiano e Gabriel Bispo. 1 para o CRB, Anselmo Ramon. Mais uma vitória do Guarani. Zanqueta, você que vai pegar os atletas ali na zona mista, você tem prioridade, é só chamar quando você tiver atleta chegando lá, viu? Combinado, os jogadores já estão saindo aqui. Tá Salustiano saiu, sai nada. Tá aí. Wagner Ferreira, e o locutor do Estádio Brinco de Ouro tá aí fazendo alusão ao derby que vai ocorrer no domingo, próximo domingo à tarde lá no Majestoso. Estaremos lá com a jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, só mandar um abraço aqui para Maria Elisa Godoy, que tá dizendo hoje sempre Guarani. Bacelar. Vamos lá, vamos lá. Do Guarani, mas o que significa essa vitória com o apoio do seu torcedor e agora pela frente um derby
um rival fora de casa. Qual que é a importância deste resultado para o Guarani? Boa noite, vitória importantíssima dentro das nossas pretensões. Nos últimos jogos tivemos confrontos diretos também, onde deixamos escapar pontos preciosos. Nessa retomada que nós estamos tendo, acho que aqui é importante salientar o nosso segundo turno dentro de casa. A gente está conseguindo fazer valer o fator casa, e é uma vitória importante para dar moral agora para ir para o derby, né? Sabemos que vai ser um jogo dificílimo, mas a nossa situação, a gente só precisa continuar vencendo, a situação ainda continua delicada e a gente tem que estar continuando pensando jogo a jogo. Agora é um jogo difícil, derby, vamos em busca dessa vitória. Douglas Bacelar acabou de se... Tem mais alguém chegando aí, Zanqueta? Vamos verificar aqui. A prioridade é sua. Vamos ver se tem mais alguém que... Bueno não quis falar? Não quis falar, o jogador do Guarani desceu. Tô vendo o Bruno Mendes ali ainda no... Tem o Gabriel Bispo ali dando entrevista para televisão. Bruno Mendes. Tá saindo o Gabriel Bispo ali. Pegorari tá chegando aqui. Vamos ver. Pegorari, vamos ver aí se o Pegorari fala mais calmamente, né, Wagner Ferreira, hoje, né, com essa vitória. Bem, ele fala a verdade, né? Seria interessante pegar uma palavrinha do goleiro do Guarani. Vamos ver, tá chegando lá, vamos ver, Zanqueta, se você pega... O Pegorari não quis falar. Não quis falar? Não. Passou mais um aí. O diretor do Guarani, da comissão técnica, tirou o Pegorari. Mas hoje, eu acho que hoje ele seria mais branda, né, as palavras do goleirão do Guarani, né, Wagner? Não havia motivo, então, para críticas hoje, né? Afinal de contas, ganhou o jogo. Acho que ele está meio com a cabeça meio tumultuada em função do que ele aprontou lá em Ribeirão Preto, né? Exato. Tá saindo mais jogador. Vamos ver se alguém mais fala ali na zona mista. O Zanqueta tá lá, tá esperando, tá descendo mais um jogador. Ninguém vai falar mesmo? Jefferson vai falar. Vamos lá. Ainda tem muita caminhada pela frente, o que essa vitória representa. E no domingo tem o derby contra a Ponte Preta. Partida que vale e muito para a equipe do Guarani. Acho que a nossa equipe está de parabéns hoje. Acho que esse é o espírito, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Dá uma força a mais, né, para a gente pro derby. Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que continuar assim forte. A gente vai muito mais focado agora no derby para a gente conseguir mais 3 pontos. Agora, Bruno Mendes. Nunca tinha ficado tanto tempo fora dos gramados, né? Mais de 8 meses aí sem poder atuar, né? Caraca, misto sentimento aí. Infelizmente a gente tá vivendo um momento ruim na competição, né? Mas só de poder voltar, de poder sentir esse gostinho de poder jogar, né? Ainda mais com a vitória que a gente tava precisando para essa luta aí. Só agradecer a Deus, cara. Muita fé aí, minha família que tava do lado, a todos o staff aí que pôde me ajudar nesse momento para me voltar bem, né? Graças a Deus tô podendo bem aí. Agora é ritmo de jogo, né? Não é fácil ficar 8 meses fora, né? Agora é ritmo de jogo, poder ajudar a equipe a sair desse momento delicado, mas tenho certeza, com muita união, muito trabalho, muito empenho, a gente vai sair dessa luta aí, dessa batalha. Ficar do lado de fora, somente acompanhando, sem poder ajudar dentro de campo. Difícil, cara, difícil. É complicado, né? Você vendo a equipe de onde você foi criado, de onde você saiu, né? Profissionalmente, não poder ajudar de nenhuma forma, né? Só falando por fora é difícil, né? Só quem estava comigo dali de fora viu essa batalha, essa luta aí, que eu estava aí. Mas Deus que estava do meu lado todo o tempo aí, me deu força aí para poder voltar bem aí com essa vitória. Valeu. Bruno Mendes, último jogador do Guarani aqui na zona mista. Grande Luiz Henrique Zanqueta. Luiz, eu sei que você vai subir aqui, daqui a pouquinho você vai chegar aqui na nossa cabine, mas eu já vou para liberar você aí, né, no gramado, esse trabalho sensacional que você fez hoje aqui no Brinco de Ouro, nessa vitória 2-1 pro Guarani. Quer continuar ouvindo um pouquinho de Bruno Mendes? Manda, tá aqui ainda. Manda, vamos lá. Foi uma lesão séria, grave, né? Fiquei afastado mais de 8 meses aí dos gramados, mas de poder sentir o gostinho, de poder voltar, não tem preço, né, cara? E tô muito feliz, é só agradecer a Deus, a todos que participaram dessa minha recuperação, né? Principalmente minha família que estava todo o tempo do meu lado, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus sogros. Sabe que não foi fácil, né, cara? Eu tive que manter o meu mental bem ali. Também meu coach também, o Luiz também estava todo momento me ajudando ali, porque não foi fácil, cara. Tinha que
que trabalhar de tudo quanto é jeito. Trabalhava no clube, trabalhava no mental, porque vida de jogador não é fácil, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? E não poder ajudar dentro de campo, eu tinha que estar bem equilibrado ali, bem mentalmente, né? É só agradecer a Deus esse retorno maravilhoso com essa vitória, né? E agradecer a todos que puderam contribuir para isso. Legal. Bruno Mendes, olha. Agora sim, o Bruno Mendes está descendo aí, né, ô Zanqueta? Então, para liberar aí você, eu vou perguntar para você o seu voto hoje para o craque da Grigo nessa vitória do Guarani. 2-1, os gols do Matheus Salustiano de falta, o gol do Gabriel Bispo também de fora da área. E aí, o seu voto hoje para o craque da Grigo, Luiz? Ô, Anderson, eu não vou votar no jogador do Guarani hoje, eu vou votar na torcida do Guarani que compareceu e um número até surpreendente do que a gente estava esperando. Então, no meu voto hoje vai para a torcida do Guarani, que não parou um minuto de cantar. Tá aí, o voto do Zanqueta para os 3.168 torcedores que estiveram apoiando o Guarani nesta vitória contra o CRB, né, aqui no Brinco de Ouro. Valeu demais, Zanqueta. Até a próxima. Você vai subir aqui, mas eu vou despedir, né? Caso você queira já encerrar a sua participação nessa jornada. Afinal de contas, é segunda-feira, né? Estamos aí com 23 horas, 5 minutinhos. Mas valeu demais. Parabéns por mais essa seu entretenimento, né? Aqui na Rádio Grigo, aí no gramado do Brinco de Ouro. Viu, Zanqueta? Show de bola. E domingo tem derby. Domingo estaremos novamente na Rádio Grigo, fazendo uma grande jornada, esperando pelo menos um derby de paz e que saia o melhor em campo, saia o vitorioso. E não teremos guerra nas ruas e podemos viver um domingo de paz. Valeu, Zanqueta! Luiz Henrique Zanqueta. Tá aí, Zanqueta pegou lá a zona mista, pegou a palavra da galera que estava saindo. É uma barra, né? Voltar, que nem o Bruno Mendes, 8 meses parado e conseguiu aí o seu retorno aos gramados. Mas, Wagner Ferreira, vitória do Guarani, missão cumprida na partida de hoje. Primeiro, complementar o Zanqueta, né? Não deixou passar nenhum lance aí em cima, fornecendo os números da arrecadação, público pagante, as entrevistas lá na zona mista, os lances de meta. Foi muito bem o Luiz Henrique Zanqueta. Parabéns aí pelo trabalho, né? Pelo empenho na participação na nossa jornada esportiva aqui da Web Rádio Grigo. Um jogo tecnicamente fraco, né? Como era de se esperar, dois times na zona de rebaixamento. Se fosse tecnicamente brilhante, não estariam nessa condição. Então, o CRB achou aquele gol, né? Na falha da zaga do Guarani, mas também achou um empate naquela bola parada e o gol também numa colaboração do goleiro do CRB, o Matheus Albino, já que o chute do Bispo, né, de fora da área, deu uma quicadinha antes de entrar entre o goleiro e o poste, e o Guarani, com esse gol, então, sai com a importantíssima vitória, 2-1 em cima do CRB. Resolveu muito a situação? Não resolveu, porque o Ituano, como é que fica o Ituano hoje, Anderson Vigoleto? Perdeu pro Brusque. O Guarani, ele vai a 28 pontos, né? A zona de rebaixamento tá assim, ó. CRB continua, né? 33 pontos ganhos. O Brusque agora subiu uma colocação, tá na 18ª com 33 também. O Ituano caiu para a 19ª, 31. E o Guarani foi a 28 pontos, continua na 20ª colocação. Do Guarani para a equipe da Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, são 6 pontos que o Guarani está atrás da Chape. E na sequência é bom lembrar que tem o derby, né? Será no próximo domingo no estádio Moisés Zuccarelli, e mais um jogo fora, que será o Sport em Recife. Então vejam que o Guarani precisa manter a sequência, não tem como. Tem que vencer as partidas dentro de casa, como a gente disse na abertura. Ele já fez a primeira tarefa, que foi vencer o CRB. Depois ele vai ter o Novo Horizontino. Uma tarefa difícil, né? O Novo Horizontino ali na brecha para ser um dos classificados. Depois ele tem em casa o Amazonas, aí sim, perfeitamente vencível, e pega o Ceará no último jogo, torcendo para o Ceará já ter definido a sua situação. Tem o Goiás aí também, fora de casa. Não, estou dizendo o jogo dentro de casa. Sim, desculpa, perdão. De então ele fez a primeira tarefa dentro de casa, né, cumprida hoje contra o CRB. Na sequência ele tem Novo Horizontino, tem o Amazonas e encerra contra o Ceará. Então, fazendo essa lição de casa, não será suficiente. Vai ter que buscar pontos fora no derby,
em Recife contra o Sport, em Goiânia contra o Goiás, em Brusque, né, contra o Brusque. Então, as chances estão aí. Eu já dizia que a torcedor do Guarani já tinha jogado a toalha. Mas sempre uma vitória traz aquele ânimo, né, Anderson? Mesmo ganhando pontos, não consegue sair da lanterna. Então vai depender muito do comportamento dos adversários, né? De Brusque, de CRB, de Ituano, de Botafogo, da própria Ponte Preta. Então vai depender muito do comportamento desses times. Isso se o Guarani conseguir fazer a parte dele. No jogo de hoje fez. Malemar, né? Porque começou perdendo o jogo por 1-0, tava mal no jogo, acabou achando aquela falta ali, a cobrança do Salustiano, passou no meio da barreira ali, o goleiro não pôde fazer nada, então o Guarani empatou o jogo 1-1, felizmente no momento importante, porque assim que tomou o gol, saiu o empate logo em seguida, caso contrário, os nervos poderiam, né, voltar a ficar à flor da pele e nada mais dar certo. E no segundo tempo, até que não foi mal o Guarani não, com as alterações feitas pelo técnico Alan Hall, alguma coisa melhorou, né? Isso, temos que enaltecer que o Anderson Leite estava cansado, inclusive sofreu uma falta no finalzinho do primeiro tempo e comeu manquitola ali, voltou até para o segundo tempo, mas foi substituído pelo Heitor com vantagem, hein? Gostei do posicionamento do Heitor, não entrou como lateral direito, que é a posição de ofício dele, mas jogou ali do meio para frente, ajudando também a defesa. As outras alterações, né? O Bruno Mendes entrou no lugar do Estevão. Estevão não se define, né? Se é atacante, se é meia, é porque a posição é do Luan Dias mesmo, e não é do Estevão. Então, nessa indefinição, não rendeu nada. O João Vitor, uma das piores partidas dele no Guarani, saiu para a entrada do Maranhão. Pouco, você falou o nome dele também, né, Anderson? E o Caio Dantas, né, que saiu para a entrada do Pierre. Aí, nessa situação, eu entendi que era para dar uma consistência no meio-campo. Agora, ele contrabalançou a saída do Caio Dantas com a entrada do Bruno Mendes no lugar do Estevão. E olha que o Bruno Mendes até que foi bem. Ele tem uma característica, né, de ajudar bastante a defesa, ele vem para o meio campo, preocupa a zaga adversária. Eu não sei não se sai como titular no derby, hein? Vai depender muito aí do Alan Hall e do comportamento do próprio jogador, ver como é que ele se sentiu para ter aí a sequência, né? A segunda partida depois da volta da contusão. Então, olha, um jogo fraco, presença do torcedor até que surpreendente por ser um jogo de segunda-feira, 21 horas, mais 3 mil e pouco, é mais ou menos aquilo que o jogo merecia. E, portanto, o Guarani consegue aí os 3 pontos que precisava, mas muito pouco ainda. Mas vai ter que continuar a luta para conseguir o seu objetivo, quem sabe uma arrancada aí em busca de melhores posições e confirmar sua presença na Série B do ano que vem. É isso aí, Anderson. Vagnão, e a equipe do técnico Hélio dos Anjos? Tem alguns jogadores individuais até interessantes. Esse Sereda dá um certo trabalho, um bom lateral. A dupla de zaga andou batendo cabeça também, como andou batendo cabeça do Guarani. Esse Rian aqui joga bastante ofensivo, era lateral esquerdo, mas está sempre na beirada do campo aqui para ser acionado. E gostei desses 2 jogadores na defesa. O Hélio dos Anjos trocou todo o meio-campo, né? Tirou o Marco Antônio, tirou o Falcão, tirou o GG e colocou jogadores até mais ofensivos. Até eu dizia na oportunidade, né? O Hélio desmontou o meio-campo do CRB e o Guarani pôde aproveitar. Criou algumas chances com essa alteração, porque o CRB ficou assim, sem jogadores de armação, ficou todo mundo no ataque. Apenas o Chay, né? Que ficou ali ciscando para lá para cá, mas sem muita criatividade. E no ataque, o Anselmo Ramon, que é artilheiro, guardou dele, né? Mas também recebeu um presente. Se não fizesse, até nós, né? Lá embaixo, a gente conferia esse gol aí, porque a bola sobrou para ele, ele e o goleiro pegou lá e meteu para ele. E o Léo Pereira, que sempre costuma jogar aberto aqui, até ele se confundia muito com o Rian, ou Ryan, sei lá como é que se fala, né? Esse lateral esquerdo. Jogava os 2 abertos pela esquerda aqui, mas pouco produziram. Então, olha, o Guarani sustentou bem o CRB. É um time que, do mesmo nível do Guarani, está provando porque está nessa situação aí, ameaçado também demais em jogar a Série C do ano que vem. E antes de você falar do Wagner do Nascimento Magalhães e os seus auxiliares, ô Wagner, tá aqui, ó. Aliás, mandar um abração pra galera, pro Cristiano Salvione, pro Mário Júnior, tá dizendo grande jornada mais uma vez, legal demais, hein, Mário? Tá aqui, ó. Sabe pra quem saiu o boné hoje? Saiu aqui, ó.
Tenta adivinhar. Tá cobrando o boné e saiu para ele hoje. Savione? Não, o Savione já levou um boné, mas não foi para ele hoje, não. Poderia ter sido, né? Mas não foi. Beto Bassan. Uhul! O Beto já ganhou outro dia também? Não ganhou. Não? Não, Beto não. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Beto Bassan, ganhador do boné da Rádio Gringo. Ele deve ter acendido 2 velas, né? Um pro Guarani ganhar o jogo de hoje e outro para ganhar o boné. Olha que deu bem, hein? Se deu bem o Beto. Mas, Wagner, valeu, parabéns, viu, Beto? A gente combina aí de estar entregando o boné da Rádio Gringo para você. Wagner do Nascimento Magalhães, o Wallace Miller Barros Santos e o Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Olha, não podemos negar que é um árbitro experiente, mas é um chama a confusão. Hoje, felizmente, não tivemos assim lance polêmico, né? Pelo menos que o Guarani tenha reclamado. Agora, quem reclamou foi o CRB. No final do jogo, alguém chegou a fazer uma rodinha em volta dele, porque um dos últimos lances do jogo, uma jogada meio duvidosa ali na área, né? Não sei quem foi derrubado. O Cleiton? Então, aí se o árbitro está mal intencionado, ele já chama o VAR você costuma ser, você sabe, né? Vai procurar pelo Ion e acaba achando. Então, numa dessas ele saiu bem, o Wagner Nascimento Magalhães. Eu acho que não teve nenhum lance polêmico que tivesse influído no placar. Foi bem. Ele é árbitro experiente e soube levar o jogo. Os auxiliares também, na marcação, tranquilos. Uma nota aí, mas de 6,5 para 7 para arbitragem. Agora, eu tenho aqui o meu melhor em campo, hein? Já pode mandar pra gente o craque da Gringo. Lembrando que o Zanqueta, né, o Luiz Henrique, mandou hoje o craque, né, voltou, deu o seu voto no craque da Gringo para a torcida, para os 3.168 torcedores do Guarani que estiveram presentes apoiando a equipe nessa vitória 2-1 contra a equipe do CRB. E o seu voto para o craque da Gringo, Wagner? Vai para o Gabriel Bispo. Ele deu um dos jogadores mais regulares do time. Não tenha sido assim um espetáculo de exibição, mas fez uma presença interessante e combinou com o gol da vitória. Exato. Então vamos ficar aí com o Gabriel Bispo e daqui a pouco os aplausos para ele. Daqui a pouco, aplausos. Deixa eu ver aqui, essa galerinha que está acompanhando no chat ainda, manda entre Gabriel Bispo e os torcedores, quem que vocês desempatam aí? Se não tiver desempate, vai pelo o voto do comentarista, né? Aliás, é o presidente, então obedece quem... como que é? Obedece... Quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, exatamente. Mas tá aí, vamos ver se sai algum voto aqui pro craque da Gringo nessa jornada. Wagner Ferreira, então você já falou aí, né, que o próximo jogo do Guarani é nada mais, nada menos que o Derby 208, que vai ser disputado no Majestoso no próximo domingo, às 18 horas e 30 minutinhos, estaremos lá, se Deus quiser, fazendo essa nossa jornada esportiva da Gringo. Aliás, jornada essa que vai ter prêmios, hein? Participe que vai ter boné, vai ter bola de futebol, vai ter perfume, e durante a semana tenho certeza que vai aparecer mais algum prêmio aí pra gente tá presenteando essa galera, esses nossos amigos que interagem, participam da nossa jornada. Mas é Derby. Derby, o Guarani está na 20ª colocação, a Ponte na 15ª, né? Tá aí, a Ponte tem 35 pontos, 1 ponto na frente da Chape, 2 pontos na frente do CRB e do Brusque, que estão na zona de rebaixamento. A Chape joga com o Santos. Com o Santos. Em casa. Em casa, o Santos aí com o Diego Pituca foi expulso, tem mais alguns desfalques aí, né? Mas é páreo duro para a Chape, né? É páreo duro para a Chape. Então, assim, e aí vem o CRB, eu vou até pegar a próxima partida do CRB, que jogou com o Mirassol, recebe o Mirassol lá em Alagoas, partida duríssima também. E o Brusque, não, perdão, o CRB não é, o CRB enfrenta o Brusque. Brusque e CRB. Aí é uma briga de coisa, hein? Aí a coisa complica. Aí o empate é muito bem-vindo. Né? Para o pelotão de baixo, realmente exatamente, para o pelotão de baixo e para aqueles que estão na rabeira ali, né? Seria um bom empate, mas é derby. Derby a gente sabe que querendo ou não, é um jogo diferenciado. As duas equipes não estão praticando um bom futebol, mas é jogo jogado. Você aponta um favorito para o derby domingo? Eu acho que sim. Eu acho que você tendo o time da casa com o seu torcedor que deve comparecer, apesar da campanha, mas a torcida da Ponte realmente, nos momentos que precisa, carrega o time no colo. Então, acho que a Ponte leva um certo favoritismo. E o Guarani deve jogar com o seu esquema reativo, né? Esperando a Ponte jogar para tentar uma bola parada, uma jogada individual, uma falha, e para tentar equilibrar as coisas. Agora,
O Guarani vai entrar um pouco mais forte, né? Deve voltar o Luan Dias. Não se sabe aí se o Bruno Mendes será mantido no ataque, juntamente com o Caio Dantas. Enfim, vamos aguardar aí o restante da semana para ver a preparação dos dois times. Um clássico que merece, inclusive, uma abertura com meia horinha antes, né, Anderson? Bora fazer uma horinha antes, né? Começa às 18h30? Às 18h30, às 17h30 a gente começa, né? A gente já levando todas as emoções desse clássico. E sempre tem, né? Sempre tem alguma novidade do lado de fora, alguma surpresa, alguma novidade, alguma surpresa por algum treinador. Quem não espera que o jogador seja titular, ele aparece jogando. Enfim, faz parte do Clássico Campineiro que nós vamos acompanhar bem de perto. E ninguém levou o amarelinho que estava pendurado, né? Quem tomou o cartão amarelo no Guarani foi apenas o Matheus Salustiano, não estava pendurado, então... Inacreditável, né? Que tá aí. O Guarani tenha passado ileso, né? Desse problema dos cartões amarelos. O Luan Dias provavelmente volta na titularidade, penso eu, e também quem vai voltar aí de suspensão, né? Que vai estar à disposição é o Emerson. Você acha que ele deve voltar aí na posição do Jefferson ou não? Aí tá difícil, hein? Aí você escolher entre um e outro, meu amigo... Eu ficaria com o Jefferson, que já está há mais tempo aqui, está mais entrosado. O Emerson não mostrou a que veio, não. Os dois são ruins, hein? Fica de passagem. Mas parece que o Jefferson tem mais ritmo de jogo. Tem mais ritmo, então manteria o Jefferson na opinião aí do Wagner Ferreira. Craque da Grigo, então. Gabriel Bispo, número 33, autor do segundo gol. Craque da Grigo, então, para você, Gabriel Bispo. Os aplausos aqui da nossa equipe da Rádio Grigo. Bom, eu vou me despedir aqui do Wagner Ferreira. Wagner, mais uma jornada, vitória do Guarani, 2-1. Quero agradecer demais por estar mais uma jornada esportiva juntos aí, né? E até domingo aí, então, com o derby, de repente, hoje é segunda, de repente, quem sabe uma resenha especial também, né? Na quinta-feira, falando sobre o derby campineiro, eu falo, derby é diferenciado e a gente tem que dar valor assim, por mais que as equipes de Campinas não estão se dando valor, né? Mas nós temos que dar valor, sim, que nós somos aqui da terrinha, temos as nossas preferências e derby é derby e vice-versa, como diz o ditado. Mas valeu demais, ô Wagner, essa jornada, estamos juntos mais uma vez e até, quem sabe, a resenha, mas certeza da próxima jornada estaremos juntos também. Ok, muito obrigado, Anderson. Prazer estar novamente participando da jornada esportiva da Web Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil, segundo um dos Zanquetas, né? Aliás, volta com sua trupe, hein? Agora vai ser interessante, hein? A dupla de repórteres lá em cima, aquela no Moisés Zuccarelli, os dois Zanquetas, vamos ver, coisa inédita. Eu quero ver lá embaixo os caras saber quem é quem. Eu não posso falar, diz aí, Zanqueta, não posso falar assim. Agora eu quero saber, né, os coleguinhas, o pessoal da fiscalização, saber quem é quem. Quem é quem? Os caras são cópia, um cópia do outro, impressionante. Exato. Mas foi um prazer estar novamente por aqui, né, fazendo essa jornada esportiva. E vamos ver, no decorrer da semana aí, quem sabe sair uma resenha dos amigos. E merece, né? Uma semana de derby realmente merece uma presença dos nossos amigos, né? O Marcão, o Celso Fittipaldi, o Girelli, que está sumido. Girelli, João Vitor Rubio, essa galera, Ricardo Mendonça, tem a galera toda aí, né? Os Zanquetas, né? Enfim, todo esse timaço da Rádio Grigo, né? O Kaique, que está Kaique, exatamente. Mas tá bom. Grande abraço, Anderson. Obrigado pela oportunidade. Estaremos juntos no próximo domingo, se Deus quiser. Grande abraço a todos que nos acompanharam até agora. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. Então vamos lá. Vamos agora, então, para a gente finalizar essa nossa jornada esportiva da Grigo, a gente tem que ir com a nossa... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A nossa ficha técnica. 31ª rodada... Campeonato Brasileiro da Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, partida que começou às 21 horas. Guarani 2, CRB 1. A equipe do técnico Alan Al, a equipe do Guarani jogou com Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Estevão, Caio Dantas e João Vitor. Entraram na equipe do Guarani o Bruno Mendes, retornando aí após 8 meses de recuperação da lesão, Heitor, Pierre e o Marlon Maranhão. Levou amarelinho na equipe do Guarani o Matheus Salustiano.
E anotaram os gols do Bugrão. Aos 37 do primeiro tempo, o Matheus Salustiano. E aos 18 do segundo tempo, o Gabriel Bispo. A equipe do CRB, a equipe derrotada hoje do técnico Hélio dos Anjos, jogou com o Matheus Albino, Hereda, Rian, Gustavo Henrique, Wanderson, Falcão, Marco Antônio, GG, Léo Pereira, Rafael Bilu e Anselmo Ramon. Entraram na equipe do CRB o Rômulo, o Mike, o Chay, o Matheus Ribeiro e também o Cleiton. Amarelado na equipe do CRB apenas o Hereda. E anotou o gol, né? Aliás, o primeiro gol da partida, que hoje foi vira-virou, hein? Aos 32 do primeiro tempo, o artilheiro da equipe do CRB, o Anselmo Ramon. Apitou essa partida o Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, auxiliar número 1, também do Rio de Janeiro, o Wallace Miller Barros Santos, auxiliar 2, o Carioca também, o Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis, quarto árbitro, o paulista Tiago Lourenço de Matos, e no VAR hoje o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Renda, R$ 29.400 para um público pagante de 2.846, um público não pagante 322, totalizando o número de 3.168 torcedores hoje aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Final, Guarani 2, CRB 1. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Lembrando então que o próximo jogo é derby Campineiro, é o derby 208, Ponte Preta e Guarani no próximo domingo, jornada esportiva que vai começar às 17h30 e a bola vai rolar a partir das 18h30. Classificação, vou passar os 4 primeiros desse momento da Série B. Primeiro, Santos, 56 pontos. Segundo, Novo Horizontino, 54. Sport é o terceiro com 53. E o Mirassol, 50 pontos ganhos, é o G4. Z4 é o CRB, 33 pontos. O Brusque, que subiu uma posição, 33 também. Ituano caiu uma posição, 31. E o Guarani, que conquistou mais 3 pontos, 28 pontos nesse momento, mas continua na 20ª colocação. Essa a classificação aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ficando por aqui, vamos encerrando a nossa jornada esportiva da Grigo, agradecendo os nossos parceiros, o Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, VIP Canecas Personalizadas, Life Prev, Corretora de Seguros e Consórcios, a Eletrolar, tudo em assistência técnica em elétrica, hidráulica e IGA Atacado. Lembrando que ontem foi aniversário, parabenizar o Norimite IGA, né? Parabéns aí pro Norimite IGA, o IGA que nos proporcionou a equipe da Rádio Grigo que disputa o campeonato da SEC com o uniforme. Muito obrigado aí ao Norimite IGA, ao IGA Atacado. E agradecer também a participação de todos vocês que interagiram conosco nessa jornada esportiva da Grigo, parabenizar o Gabriel Bispo, eleito o craque da Grigo nessa jornada esportiva, e o Beto Bassan, que levou o boné da Rádio Grigo. Valeu! Até a próxima transmissão da nossa Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Tchau, tchau, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.